Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio 006. E nós vamos falar hoje sobre educação financeira. Então, para você que quer aprender a investir, certo? Sugiro que escute e assista o episódio de hoje. Se você está pelo Spotify, posteriormente, está escutando a gente e também já compartilha com os amigos e amigas que precisam aprender sobre educação financeira, tá? Então, e os recados de sempre, né? Quem está chegando agora, se inscreva no canal. O chat está aberto para vocês interagirem com a gente, mandarem dúvidas, perguntas. Será que eu deixo meu dinheiro todo na poupança? Então, tipo essas perguntas, podem mandar aí no chat que a gente vai passar para ele aqui, tá? E também já ativa o sininho aí, já segue a gente também no Instagram do Dei Valor Finanças e do Dei Valor Podcast. Segue a gente no Spotify. O episódio vai estar disponível amanhã no Spotify, então já vai seguindo a gente aí. Também estamos no TikTok, ainda de maneira tímida, mas estamos lá, sem dancinhas por enquanto, tá? E quem estiver assistindo ou ouvindo o nosso episódio em casa ou na serra, ou viajando, aonde for, postem que estão assistindo e ouvindo que a gente reposta aqui para quanto mais os nossos ouvintes tiverem utilizando do aprendizado nesse conteúdo aí que a gente procura trazer aqui para vocês, melhor ainda para as outras pessoas também, tá bom? Então, primeiramente aí agradecer aqui, né? Quem quiser ajudar o canal tem o QR Code e o Pix na descrição do canal. Né? Lembrando aqui que o podcast Dei Valor Finanças é uma realização da Dei Valor Produções, com realização da Aquavera Investimentos. Né? Agradecer os nossos apoiadores, a Inova Comunicação, é mais assessoria em eventos. Né? E agradecer aqui o time aqui que nos ajuda aqui a colocar o Dei Valor, né, no ar, certo? Que é o Valclis Tice, o Juan, o Yuri, o Leonardo, a Larissa, certo? E nosso grande amigo aqui, parceiro, né, Ju? Nosso parceiro aí da Aquavera também, aí o braço direito e esquerdo da Ju, certo? Daniel Costa. Hã? Daniel Daniel Costa. Costa. Exatamente. Tá aqui com a gente. Então, já agradecendo a todo mundo, se inscreve, acompanha e compartilha. E aqui ao meu lado, minha co-host aqui, Juliana Miranda. Para quem quer segui-la, Juliana Miranda 81 no Instagram. Eu já decorei aí. Tá bom? E E aí, o Ju, nosso nosso link também é convidado? Aquavero, e Aquavero, seguir também com várias dicas lá. Tá na descrição aí, essas informações todas aí estão na descrição do vídeo, então quem tiver dúvida pode ir por lá também, acompanhar e se inscrever e seguir, tá? E Ju, faça a apresentação do nosso convidado de hoje aí. O nosso convidado é muito curioso, assim, eu acho que hoje a gente está pela primeira vez trazendo uma pessoa que tem tantos seguidores, mais de 44 mil seguidores no Instagram, um canal no YouTube com mais de 50 mil pessoas também, formado em contabilidade pela nossa Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em administração e negócio e mestre em antropologia financeira pela Universidade de Salamanca. Boa noite, Alberto. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para hoje à noite a gente está falando um pouco aí sobre a educação financeira. Você que já vem de algum tempo trazendo essas informações via seu canal, seus cursos, né, via Instagram, tendo essa preocupação aí e ajudar o público da gente, principalmente aqui do Nordeste, a investir melhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Fico muito feliz de estar aqui podendo conversar hoje, bater esse papo com vocês sobre o que eu tanto gosto, investimentos de forma saudável. Porque tem muito tipo de investimento, mas eu gosto de frisar. Eu gosto de debater, falar e ensinar sobre investimentos saudáveis. Então, agradeço aí, espero que a gente possa contribuir aqui juntos para que todos vocês que nos assistam agora saiam no final desse podcast aprendendo um pouquinho mais sobre os investimentos saudáveis. Como o Carlos já falou, convido todos a ficarem até o fim, porque a gente anotou aqui
coisas muito importantes, muito poderosas, que vão te ajudar a colocar o dinheiro verdadeiramente para trabalhar a favor de vocês, com coisas simples que amanhã mesmo. Vocês só não vão fazer hoje, porque não estamos em horário Já comercial. passou do horário. Mas amanhã, umas coisas que a gente vai falar aqui, você aplica e já vai estar aí na frente da maioria esmagadora dos brasileiros sobre essa questão de investimentos. Então vale muito a pena que vocês fiquem aí e assistam o nosso bate-papo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, pessoal, já sentiram aí, né, que o Alberto vai dar grandes dicas aqui para vocês investirem em poupança, né? E já pedindo aqui, que eu esqueci, mas já vi que a galera já está deixando aqui, a Carla, o foguinho nos comentários, porque ajuda no engajamento do algoritmo do YouTube. Então já deixa um foguinho aí para a gente poder melhorar mais ainda o engajamento com esse algoritmo que ninguém sabe como é que funciona, mas Mas de funciona. vez em quando a gente descobre umas pistas, né? Então já vai deixando o foguinho de vocês e no comentário, quem está assistindo depois, não está no ao vivo, vai deixando no comentário aí de vocês. E começando aqui, Alberto, a gente começa sempre pede para o convidado primeiro fazer uma apresentação, né? De onde você vem, onde estudou, a Ju já deu uma Deu introdução spoiler. básica aí, mas conte aí um pouquinho aí da sua vida aí. Olha, eu sou de Fortaleza, Ceará, onde nós estamos gravando esse podcast, no momento, ao vivo, mas vai ficar gravado. Eu me formei, como a Juliana falou, na Universidade Federal do Ceará, em Ciências Contábeis. Depois fiz uma pós-graduação em Administração e Negócios, aqui também no Ceará. E, posteriormente, fiz um mestrado fora do país, na Universidade de Salamanca, em Antropologia Financeira. A gente vai abordar mais esse tema, mas dando um spoiler aqui, antropologia, para quem não sabe, é o estudo do homem. Eu, como já gostava dessa parte financeira, mas não tinha também aí no conhecimento mais aprofundado, queria aproveitar esse momento e aprofundar nessa questão dos estudos. Então, eu estudei essa questão do homem em relação ao dinheiro, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E foi lá em Salamanca, em momentos que eu estava sozinho, porque morei um tempo lá, sozinho, que eu despertei algumas leituras, livros aqui, que a gente vai comentar também. E foi quando eu percebi o quanto eu gostava do assunto. Vejam que eu passei a minha graduação, a minha pós-graduação, o meu mestrado sem realmente entender o amor que eu tinha pelos investimentos. Veio lá no finalzinho do mestrado, fazendo algumas leituras. Eu já tinha, assim, uma queda, mas não sabia que eu gostava tanto. Então foi lá que eu realmente aprendi a gostar, de fato, do mundo dos investimentos. E aí depois eu resolvi ensinar, mas a gente mais à frente, dentro aqui dos assuntos, vamos falando sobre essa minha caminhada no mundo dos investimentos. E Então, me diz, tu estudou aonde aqui? Colégio? o colégio eu iniciei no Copefó, que era um colégio que era do Colégio Cooperativo de Fortaleza, que era do Banco do Nordeste. Os meus pais são bancários, do Banco do Nordeste, os dois. Minha Aí mãe também é. Sua mãe também? Pois é, meu pai e minha mãe são bancários. E aí eles me colocaram no Copefó, o Copefó faliu, não conseguiu ir à frente, por falta de alunos. Aí depois eu fui para o Geofátima, que era um colégio daqui de Fortaleza também. E fiquei até minha oitava série. Na época não tinha nono ano ainda, na minha época. Era só até a oitava série. No primeiro ano eu fui para o Cristo. Aí fiz ensino médio no Cristo. Primeiro, segundo, terceiro ano no Cristo. Aí fiz o vestibular já entrando na UFC. Bacana, bacana. Vamos começar aí com as perguntas da Ju aí, que ela preparou aí, umas 50 mil perguntas. Vamos ver aí se dá tempo. Hoje foi mesmo, viu? Porque na preparação vinha vários questionamentos. Mas começando, assim, o Alberto, ele se intitula, né, aí nas redes sociais dele, como alquimista investidor. Então, assim, eu queria já primeiramente saber que você nos contasse de onde surgiu, né, esse nome, né, o porquê e como despertou a vontade mais de aprender sobre investimentos. Você já começou aí um pouquinho falando, que foi no mestrado, né, que você se interessou, lendo também alguns livros, mas de onde veio esse nome, alquimista investidor, né, e o que foi que despertou mesmo você a se aprofundar mais sobre esse assunto de investimentos? Perfeito, ótima pergunta. Eu iniciei na internet como uma brincadeira.
era só uma brincadeira. Eu sempre ensinava as pessoas de casa. Ah, faz isso, faz aquilo. E aí eu fui para a internet. Começou com os de casa, com os parentes, os Comecei com os amigos, parentes. né? Aí o pessoal dizia, legal, muito bom. E eu via também pessoas ao meu redor tendo muitos problemas financeiros. E eu buscava ajudar essas pessoas porque era algo que me incomodava, principalmente pessoas muito próximas a mim. E como um hobby mesmo, como uma coisa diversão, e que também dava muito trabalho para mim fazer isso, porque eu sempre fui aquele aluno mais envergonhado da turma. Eu sempre fui a pessoa mais envergonhada de todos os ambientes que eu estava. Tanto é que meus colegas de faculdade hoje me encontram e dizem, eu nunca imaginei que você fosse fazer o que está fazendo. Mas aí são as coisas da vida. Quando eu sempre gosto de falar nos meus vídeos. Se você acha que não consegue fazer alguma coisa, lembre-se que eu era a pessoa mais envergonhada da minha turma. E eu estou aqui hoje falando... E eu estou me expondo, né? Exatamente. Nas redes. Quando se juntar as minhas redes sociais, eu tenho quase 800 mil seguidores. Porque no TikTok eu tenho 650 mil. Então estou falando aí com mais de 800 mil pessoas. Todos os dias o cara que era o mais envergonhado. Então, se você tem um grande objetivo, não desista por nada. Foque e vá. Então, eu comecei como um hobby mesmo, falando para pessoas de casa. Depois fui para a internet, falando em melhores amigos, para pouquíssimas pessoas, só as pessoas mais próximas mesmo. E as pessoas foram gostando. Eu também gostava, porque eu me sentia muito bem falando sobre aquele assunto. E foi realmente como um hobby. E depois, com o tempo, foi se transformando em algo que eu chamo hoje de trabalho. Mais profissional, né? Mais profissional, porque eu entendi que as pessoas precisavam daquilo. Eu recebia depoimentos de pessoas falando, com aquela sua dica eu fiz isso e estou gostando. Eu comecei a investir, recebi alguns dividendos, alguns centavos, é uma sensação muito boa. E eu entendi que eu precisava continuar aquele trabalho e ir melhorando. E levar isso cada vez mais para mais pessoas, né? Buscar ajudar mais pessoas, e a internet, ela perfeitamente consegue fazer isso, né? Não é à toa que nós estamos aqui falando com o Brasil e o mundo, porque eu tenho seguidores de outros países. Então, eu acho essa questão incrível. Então, eu comecei a buscar mais pessoas, melhorar os meus conteúdos, e tinha que ter um nome lúdico. Tinha que ter alguma coisa que remetesse a mim. E aí já entra aqui um grande amigo meu da faculdade, que é o Vladir. Ele é uma das pessoas que eu conheço mais criativas. É um cara de uma criatividade incrível, a criatividade dele. E aí eu chamei ele para trabalhar junto comigo nesse projeto da educação financeira. E ele que trouxe essa questão do nome, do alquimista investidor. Não tem ninguém que tem esse nome. É um nicho, finanças, tem muita gente falando na internet. Então, vários nomes já são repetitivos. E eu queria alguma coisa que fosse única. E eu dei essa tarefa para ele. E ele faz esse trabalho junto comigo. Eu sou o cara aqui do alquimista investidor, mas ele está por trás dos bastidores e me ajuda bastante. O Vladir. Aproveito até aí para deixar esse detalhe, mandar um abraço para ele, que com certeza está nos acompanhando agora. E aí, por que alquimista? Respondendo a pergunta da Juliana. Os alquimistas, na Idade Média, eles eram grandes estudiosos que, através de poções, buscavam ajudar a melhorar a vida das pessoas. E eu, junto com o Vladir, fiz esse comparativo. O alquimista de hoje, o Alberto, usa as poções, que são as ações, os fundos imobiliários e a renda fixa, misturando para ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas. Porque como a gente estava falando aqui nos bastidores, trazendo aqui uma conversa dos bastidores com a Juliana, os investimentos, eles não são sobre dinheiro. Eles são sobre melhorar a vida das pessoas. Ou piorar também. Tem os dois lados. Quem não investe, quem tem dívidas, tem grandes problemas que vão muito além de só problemas financeiros. Gera outras coisas. Geram outros problemas. Quem investe não só vai ficar rico, não só vai poder comprar o que... Não vai só ter dinheiro, exatamente. Vai ter paz, vai ter liberdade de escolhas. Então, vai muito além de só dinheiro, ou de só não ter dinheiro. Então, o nome alquimista vem disso. Eu busco ajudar as pessoas através de misturas no mundo dos investimentos, a melhorar suas vidas. Qual foi o ano que tu começou na internet?
Eu comecei na internet no ano de 2019, final do ano de 2019. Mas Pré-pandemia. nos meus investimentos, eu comecei no final de 2018. Mas era uma coisa só minha. É que eu busquei, e aí é aquela história de todo mundo. Eu não sabia nada, o meu dinheiro era na poupança. Porque as pessoas pensam, Juliana, que como você também é do mercado, pensa que a gente já nasceu pronto. Pensa que a gente está aqui, investe hoje em ação, no fundo imobiliário, em renda fixa. A gente já estalou os dedos e nasceu sabendo? Não. Todo mundo tem sua história, tem seu início. Eu era uma pessoa que tinha R$ 2.000 numa poupança, mas queria investir, queria aprender. E fui buscar. E alguns nãos que eu recebi durante essa jornada foram muito importantes para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Porque tem uma história muito, muito boa. E eu fui no escritório aqui em Fortaleza, eu tinha muita vontade de aprender a investir em ações. E eu fui no escritório aqui em Fortaleza e eles perguntaram, quanto você tem? Ligado a XP Investimentos. Aí eu disse, eu tenho R$ 1.000 na poupança. O cara meio que deu um sorriso irônico para mim. Eu não entendi, não sabia que poupança era um péssimo investimento. E ele deu um sorrisinho, meio que, assim, tirando onda e eu sem entender. Ele, não, Alberto, aqui, primeiro, a gente só investe patrimônio de pessoas acima de R$ 300.000. Então, você não tem perfil para isso daqui, certo? Mas eles me trataram super bem. É só aquele choque inicial dele, ele riu da minha inocência. Eu cheguei lá como inocente, né, sem saber. Aí eu, tá bom, tudo bem. Então, Mas isso, até para quem está assistindo, desmotiva quem quer começar pequeno, né? E não se desmotiva, porque o importante, que eu acredito, é começar. Isso. Né? Porque tudo parte de um começo. Se hoje você só tem isso, né? Você vai ali galgar, né? Aprender, agregar conhecimento, para dali você realmente desenvolver outras aptidões. Então, assim, uma das coisas que você também destaca no seu Instagram, que você utilizou, foram livros, né? Alguns livros clássicos, né? Como entre eles, Segredo de uma Mente Milionária, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, entre outros, né? Então, assim, qual foi o papel que essa literatura, que esses livros te agregaram, né? Que você pode até dar dica para quem está assistindo, para iniciar, né? Para ter esse começo aí com começar a investir. Perfeito. Vou aqui adiantar que de cada livro que a Juliana falou, vou dar um ensinamento principal. Que aí, quem estiver aí anotando, já aproveito para anotar essas dicas aí desses livros. Primeiro, é importante dizer que eu nunca fui, apesar de eu ter feito graduação, pós-graduação, mestrado, eu nunca fui a pessoa, e eu não tenho vergonha de falar disso, eu nunca fui a pessoa que gostava de ler. Eu nunca fui essa pessoa. Eu não gostava, minha mãe queria muito que eu lesse, mas eu nunca fui aquela pessoa, como a maioria dos brasileiros. Leitura, a gente sempre deixa, vou deixar para quando eu tiver um tempo. Vou ler quando eu for dormir. Não prioriza, né? Não prioriza, e acaba que nunca lê. Nunca lê. Só que, o que mudou para que hoje eu leio, em média, um livro por mês, eu consigo ler. Por que eu mudei essa mentalidade? Porque eu descobri, primeiro, algo que eu gosto de ler, é importante. Se você quer ter esse hábito da leitura, primeiro busque algo que você gosta. É extremamente importante. Um gênero, né, de leitura. Isso, um gênero, um tema que você goste. Segundo, não fique deixando para ler quando tem tempo, porque a gente nunca vai ter tempo de nada. Você tem que colocar uma meta ali. E aí, qual era o meu segredo? Eu colocava a meta de uma página por dia. Porque a nossa cabeça, ela é feita para economizar energia. Isso aí vem desde os primórdios e continua desse jeito. É muito melhor, o nosso cérebro, ele vai querer que a gente fique no celular olhando stories, ele vai preferir do que a gente fazer uma leitura, porque a leitura gasta energia. Então, quando você diz, eu conversava com a minha própria cabeça. Eu dizia, olha, eu vou ler só uma página por dia. No mínimo, No mínimo, que não demora 1 minuto. Pronto. Aí só que aqui vem a estratégia, a grande estratégia que engana a nossa mente. Quando o assunto é bom e é um livro bom que a gente gosta, a gente não vai ler só uma página. Eu parava para ler uma página, lia 10, lia 20. E tinha dias que eu lia um assim. Mas batia a minha meta do dia. Multiplicava a meta por 20, então. Era, porque o tema era bom e eu me prendia. Isso.
Melhor que a Dilma. E exemplos perfeitos, é exatamente isso que a Juliana falou. Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, que também é um clássico. Excelente livro. Homem Mais Rico da Babilônia. Esses 3 livros eu considero os básicos. Se você quer iniciar hoje uma literatura sobre investimentos, sobre educação financeira, esses 3 livros têm que ser a base, a sua base, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Aí um grande ensinamento do Pai Rico, Pai Pobre: pague-se primeiro. As pessoas normalmente, quando vão investir, gostam de fazer o quê? Pega ali o dinheiro, paga as contas, faz um investimento com o que sobra. Se você for fazer isso, normalmente não vai sobrar nada. Aí ele diz o quê? Ele diz que você tem que primeiro investir. O investimento é o pagamento para o seu eu do futuro. Então, quando a gente investe, a gente está investindo para o Alberto do futuro, para a Juliana do futuro, para o Carlos do futuro. Então, primeiro o investimento, depois as contas. Outro grande ensinamento do Pai Rico, Pai Pobre: a questão dos ativos e dos passivos. Ele diz que as pessoas preferem investir em passivos. O que é o passivo? É aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Por exemplo, um carro, na maioria das vezes, é um passivo. Sim. Quando não é tipo Uber, essas coisas, que Uber é uma fonte de renda. Mas na maioria das vezes um carro é um passivo. Por quê? Deprecia, porque você gasta em gasolina, porque você gasta com pneu. Então, tira dinheiro do nosso bolso. Sim. E ele diz que você tem que ir ao contrário da maioria, tem que investir em ativos. Aí, o que é o ativo? É aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise normalmente gastar energia. Um fundo imobiliário, por exemplo, é um exemplo. Você compra ali uma cota e todo mês aquele Dividendozinho, isento de imposto de renda, tá Isso. lá na sua conta. vai pagando todo mês sem você precisar gastar energia. Então, o que acontece? Coloca dinheiro no bolso. Então, é um conceito simples, mas extremamente poderoso se você aplica. Sim. O Segredo da Mente Milionária, o grande ensinamento dele: a riqueza, ela começa não no bolso. Muita gente acha que é rico, eu tenho que ter muito dinheiro para ser rico, para iniciar o meu processo de riqueza. Quando, na verdade, a riqueza ela inicia na mente. Você precisa primeiro formar a sua mente de pessoa rica, para poder acumular um patrimônio. Porque quantas pessoas, aqui todo mundo vai saber quantas pessoas você conhece, ou já viu histórias, que ganharam muito dinheiro e gastaram tudo. Não é à toa. estava preparado, não Ganhou tinha a mente. Mega Sena. Só que tem história disso. Exatamente. A maioria dos ganhadores de loteria perderam tudo. A maioria dos ganhadores do Big Brother perderam tudo. A maioria dos jogadores de futebol, que é uma coisa meteórica também, o cara ali é humilde e tal, e do nada começa a ganhar muito dinheiro, não tem mais dinheiro. Até pessoas assim do dia a dia que têm altos salários, né? E que Sim. muitas vezes gastam tudo que ganha e ainda gastam cheque especial com empréstimo e tudo. Vou falar porque de não- duas profissões que fazem isso: Sim. médico e advogado. Sim. Certo? Que se enquadra aí. A Ju quis ser mais. Não, tem moderada, outros, mas eu digo logo: médico e advogado são os caras que Excelente. ganham. mas tem Dá um outros. exemplo aqui: os caras ganham 30 mil por mês e gastam 50. É excelente você dar esse exemplo, porque muita gente que a gente conversa pensa que só não tem dinheiro porque a pessoa não ganha muito. Mas como o Carlos falou, médicos e advogados que ganham muito dinheiro não conseguem ter um patrimônio alto porque gastam mais do que ganham. Conheço N exemplos disso. N exemplos. Inclusive de médicos que ganham muito Exatamente. dinheiro e que não sabem nem quanto é que fatura. Não tem Excelente. ideia, não sabem nem quanto é que fatura. Ou seja, organização zero. Exatamente. Então, trazendo essa história do Carlos, agora eu lembrei aqui de uma história da pandemia, exatamente de um médico. Assim, eu não vou falar o nome para não Claro. expor, mas assim, era um médico que atendia só particular, a consulta dele era R$ 500, a agenda dele estava lotada, Sempre. sempre lotada, só que ele era aquela pessoa que gastava tudo que ganhava. Tinha aquele 10, 11 consultas por dia, aí a gente calcula aí quanto é que dá que ele ganhava por dia e quanto é que ele ganhava por mês. Fazendo aqui uma rápida conta, 10 consultas por dia, vezes 500, dá 5 mil por dia. Se a gente multiplicar por 20, que são os dias úteis, dá 100 mil. 100 mil. 100 mil Por reais mês. ele tinha por mês ali, e se quisesse ter mais, ele tinha porque a agenda dele era lotada. Gastava tudo que ganhava, pensava que nunca ia precisar, porque a agenda era lotada, era um médico muito famoso. E só especialidade.
Ele era aquele médico de descobrir coisas. Clínico Aham. geral que Sim, certo. descobre tudo. Então, o que que aconteceu? Veio a pandemia, uma coisa inesperada, que ninguém esperava. E o que que aconteceu com as consultas deles? Ninguém ia. Acabou-se, ficou um ano sem consulta. E aí não tinha reserva, não tinha nada. Tinha reserva Não tinha emergencial. nada. Porque E aí? ele não faturava, ele achava que era lucro. Os 5 mil era lucro. É, não Era investia, faturamento. não colocava em ativos, como o Pai Rico, Pai Pobre ensinava. Se ele tivesse lido, talvez ele tivesse passado por esse perrengue. Então, ficou um ano Sem renda. passando dificuldades. Um médico renomado que ganhava 100 mil reais fazendo assim por mês. Uhum. Com uma coisa que aconteceu que ninguém esperava. Mas a nossa vida é assim. A pandemia, ela veio para nos mostrar que todo mundo precisa ter uma reserva financeira. E isso, e dificuldades, todo mundo ficou assim, ah, meu Deus, fulano de tal perdeu o emprego, fulano de tal não tem renda, não está vendendo. E por que que foi chocante? Porque aconteceu com muitas pessoas ao mesmo tempo. É. Mas isso acontece Total. todos os dias. Uhum. Todos os dias pessoas têm dificuldades financeiras. Todos os dias pessoas são demitidas. Só que acontece um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e ninguém dá atenção. Uhum. Nós, educadores financeiros, sabemos disso. Sim, sim. Agora, quando aconteceu com o Uma mundo massa. todo, é tipo queda de avião. Uhum. Queda de avião, morre muito menos pessoas do que carros, do que acidente de carro. Mas ninguém noticia. Queda de avião é aquela cobertura, aquele negócio todo, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo. E a pandemia foi isso. Um monte de gente ao mesmo tempo sentindo a falta da reserva de emergência. Aí vieram os conceitos. Entendeu? Isso. Então, Porque E não o que tinha que você aconselhou a esse médico? não, eu não tinha... Isso foi só Era um, ele confidenciando não, era um amigo meu que contou essa história. tá. Eu não tinha acesso a ele. acesso a ele, entendeu? Então, o da Mente Milionária, ele diz exatamente isso. Prepare a sua mente para que você tenha dinheiro. E os investimentos, esse negócio de energia, é uma coisa que funciona de fato, de verdade. Quem começar a investir, eu não gosto de ficar falando sobre mim, eu gosto de falar mais sobre os outros. Quem começar a investir, as pessoas ao meu redor, alunos do meu curso, meus seguidores, é unanimidade. Atraem a energia do dinheiro. Aparece dinheiro de onde você não esperava. Parece coisas assim, até, entre aspas, sobrenaturais. Mas não é sobrenatural, é energia. É tudo que você foca, você atrai. Até você estar no ativo, como você fala, você já vai ter aquele dinheirinho caindo todo mês e que ele Exatamente. pode estar sendo reinvestido. Exatamente. Né? Então, não é ter dinheiro do dia para a noite, é realmente você tornar o pouco que você tem começar a se tornar muito, porque você vai ter de onde reinvestir, do que você só ficar esperando a sobra para poder aplicar. Né? Os ativos, eles já trazem isso. E aproveitando aí, ganha mais dinheiro quem dá like nesse vídeo, viu? Quem está assistindo, Verdade. né, dê like, porque senão você não vai ganhar o dinheiro que você poderia ganhar dando like. Os investimentos vão ser muito melhores, né? O retorno do investimento vai ser muito melhor. Né? Deixa o like e compartilha. E eu ia te dar um depoimento pessoal, o seguinte, todo mundo na família tem um tio rico, não tem? Tem. Todo mundo. Eu tenho um tio rico. Esse meu tio rico, ele mora no Rio. Uhum. E ele falava pra gente, os sobrinhos, né? Sim. Quando pequeno, algo que ele praticou na vida dele toda. Porque o investimento é disciplina, né? Sim. Basicamente é disciplina, né? Você exercer a disciplina, né? E ele falava o seguinte, economize sempre 20% do que você ganha. No mínimo. Certo? Isso aí é o ensinamento dele, ele fez isso, cara. Ele tem 83 anos hoje, certo? Sim. Patrimônio gigantesco, tudo. Sim. Mas isso foi o que ele falava para os sobrinhos. Se os sobrinhos aplicaram ou não, é outra história. Mas tem um conceito. Não, porque a gente tinha... Ele estava dando um depoimento dele e a gente via que ele era um exemplo. Sim. Entendeu? Assim, autoridade para falar. Né? Então, assim, eu não sei como é que você vê algum exemplo disso. Estou falando esse percentual. Mas perfeito. Você complementou o que eu ia falar. Eu dei o ensinamento do Pai Rico, Pai Pobre, dei o ensinamento dos Segredos da Mente Milionária, que é a questão de mente rica. Aí, só terminando a ideia, quantas pessoas a gente não conhece que ganham muito dinheiro, como o Carlos falou, e não tem um patrimônio
porque não tem a mente. E quantas pessoas você não conhece, eu conheço, nós aqui conhecemos que saiu do total zero e formou um patrimônio gigantesco. Não tenho dúvidas que aquela pessoa, quando era pobre, já tinha a mente rica. Então, a riqueza começa na mente. E do homem mais rico da Babilônia é exatamente o ensinamento do tio aqui, do tio rico do Carlos. Ele diz que tudo que você ganha, ele só mudou o percentual, o homem mais rico da Babilônia, mas ele diz que tudo que você ganha, no mínimo 10%, você precisa investir, guardar para você, para o seu eu do futuro. Então, o Carlos aqui, mesmo sem saber, ó, já tinha o conceito do O livro. tio do Carlos era mais arrojado, né? Por isso que ele ele teve aumentou. um patrimônio maior. Mas é porque, mas porque no livro ele fala exatamente, é no mínimo No 10%. mínimo. Se quiser botar mais, melhor ainda. Melhor para você. Eu conheço gente que faz 50% hoje É. em dia, entendeu? Então, Sim. dependendo. É porque acaba sendo um determinado patamar, uma PG, né? É. Progressão geométrica. Sim. O custo do cara continua o mesmo, os investimentos vão aumentando demais. Sim, vai ganhando mais dinheiro. Vai ganhando muito, ele vai continuando com aquele mesmo custo, se ele for uma pessoa Sim. educada financeiramente, perfeito. né? E Perfeito. ter o controle de consumo, né? Sim. Que não pegue a sobra do dinheiro e gaste no Mercado Livre, no submarino, né? Que nem uma pessoa por lá, né? Por sinal, eu esqueci de falar, pessoal. Aqui tá a Rayane, tá aqui, tá aprendendo mais aqui, a namorada do Alberto tá aqui. Sim. Né? Então, Que é um exemplo, né? Que foi um exemplo aí. um exemplo que a gente brincou aqui no começo, Sim. aqui antes de começar. Sim, a gente vai já trazer a história da Rayane como exemplo. Vocês vão entender perfeitamente do que a gente está falando aqui. Mas realmente é real, né? Assim, as pessoas, né? O percentual, pessoal, eu acredito que não esteja. Eu acho que você tem que partir do mínimo, como você falou, né? Um mínimo de até educativo, né? Porque se você também não colocar algo significante, não gera, sei lá, um desafio, né? Sim, quanto importante é que, como a Juliana falou, que você deu o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, aí você tem que sempre estar se desafiando a atingir novos objetivos. E eu costumo dizer uma coisa que talvez nem fosse bom para o meu perfil, mas é a forma que eu gosto de ensinar, é a forma que eu gosto de tratar os assuntos. Os investimentos não te enriquecem. O que te enriquece de verdade é o teu trabalho unido aos seus investimentos. Sim. Agora, os investimentos, eles vão te fazer chegar mais rápido à sua liberdade financeira. Agora, você precisa focar no seu trabalho, focar em poupar um pouco do que você ganha e, ao investir, isso daí vai acelerar o processo, a jornada da busca da liberdade financeira vai ser acelerada por conta dos investimentos, né? Das ações, dos fundos imobiliários, da renda fixa. Porque às vezes muita gente fica gastando muita energia olhando o gráfico, olhando a ação, qual a melhor ação, qual o melhor fundo imobiliário, e esquecem de focar no trabalho. Porque assim, a gente tem R$100, para ganhar R$10 investindo em uma ação, é um 10% de valorização, que é muito difícil conseguir. Mas se você investe no seu trabalho, para aportar R$10 ali, é, entre aspas, fácil. Então é muito melhor a gente gastar energia nisso do que escolher a melhor ação, Sim. por exemplo. Porque a melhor ação não existe. Quem te disser que sabe a melhor ação, está mentindo. Ninguém tem bola de cristal para dizer qual é a melhor ação. Agora eu posso te dizer qual o melhor investimento que você pode fazer hoje. É um conhecimento. Isso. Conhecimento, ele te leva a locais que você nunca imaginou chegar. Conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. É uma frase que eu gosto de falar bastante. Quanto mais você conhece sobre algo, menos risco você corre. Se chega uma pessoa de fora aqui na nossa cidade, Fortaleza, e não sabe os bairros perigosos, ela está mais propensa a ser assaltada do que a gente, que sabe. Tem certos locais que não são adequados para que a gente ande. Mas se aquela pessoa conversa comigo, conversa com a Juliana, conversa com o Carlos e pergunta quais são os bairros perigosos, aí a gente fala conhecimento. Então já minimiza o risco dela ser assaltada. E hoje, né, Alberto, assim, como a gente temos na nossa empresa, a Aquavero, existem as assessorias, Sim. né, assim, que eu falo muito, você tem que se preocupar, no caso médico, um advogado, em ganhar dinheiro, em investir na sua profissão, né,
para você maximizar, potencializar esse ganho no momento que você está, de que você tem um poder de trabalho, né, de força maior, que é esse período de acumulação, Isso, né? mas- E aí você só pesquisar uma boa assessoria, um bom assessor, quais as certificações que essas pessoas têm, Sim, para você muitas vezes entregar o seu patrimônio a essa assessoria, aliada ao conhecimento. sim, Sempre falo, nunca realmente entregar tudo, né? Sempre o conhecimento, mas hoje já tem assessorias que fazem esse papel dessas escolhas de carteira, né? Sim. Diversificação e tudo. com certeza. Outra pergunta que eu ia te fazer era justamente, com tantas informações hoje nas redes sociais, Aham. e você que começou só em 2019, então você já começou num momento que tinha um excesso já de informações, principalmente nesse segmento de investimento, isso te ajudou no teu aprendizado, né? Ou foi uma coisa que realmente você foi buscar só exemplos como a sua namorada, ou coisas do dia a dia? O que é que você se usou dessas informações de internet para hoje entrar nesse mercado digital e passar a influenciar pessoas também? Olha, no início eu te confesso que é bem difícil. Na verdade, foi uma grande objeção que eu tive. Por que eu vou começar a falar, sendo que tem tanta gente Já falando e pessoas que eu considerava assim muito melhores do que eu, no nível muito. Por exemplo, o Thiago Nigro. Uhum. O Thiago Nigro já era o maior na época e eu. Quem é que vai querer assistir o Alberto se tem o Thiago Nigro falando sobre finanças? Eu tinha essa, como é que eu posso dizer? Essa, Porque o Alberto é meio de Ceará. pois é. Ó, o Thiago Tem- Nigro não é tem- meio de Ceará. Ter esse diferencial. Então eu tinha essa sabotagem na minha Sim. cabeça. Isso aí me fazia. Ah, não vou fazer nada na internet. Mas eu comecei como realmente uma brincadeira. Essas pessoas, na verdade, me ajudaram, porque eu gosto bastante do Thiago Negro, eu assistia ele. Uhum. Confesso que modelei muito no perfil dele, mas como o Carlos falou, eu sou do Ceará, sou nordestino, a minha forma de falar é totalmente diferente. A gente A tem linguagem, o perfil dos investidores perfil. aqui são completamente Exatamente. diferentes. E aí o que foi que eu pensei e percebi durante a jornada, quando eu comecei, que podem ter muitas pessoas falando sobre finanças, mas o Alberto falando sobre finanças só tem eu. E muita gente gosta da forma que eu falo, eu recebo muito depoimento, eu tô falando aqui porque eu recebo depoimentos no meu Instagram. Uhum. Ah, gostei da forma que você explicou. Ah, consegui entender só com você falando. Então só tem eu que falo sobre finanças no mundo todo. Uhum. Então, é uma coisa que eu internalizei e gosto de contar essa história, porque muita gente não Cada quer. um é de um jeito, Exatamente, né? muita tem- gente não quer começar coisas porque dizem, ah, tem muita gente, ah, o mercado está saturado. Mas na verdade, quando você faz o seu trabalho bem feito, você busca ajudar as pessoas, normalmente você vai se destacar ali, e foi isso que eu fiz. As redes sociais me ajudaram muito, porque eu vi outras pessoas falando, aprendi muito também nas redes sociais, de vários canais de YouTube que eu assistia, cursos online, que era uma coisa que eu tinha um preconceito enorme. Muita gente tem, ah, só quer vender curso, só quer vender curso. Eu tinha esse preconceito, até fazer o primeiro. E achar que o investimento foi o melhor investimento que eu fiz. Cursos que eu fiz, até por uma necessidade, pelo que as pessoas ficavam pedindo dentro lá do meu Instagram. Ah, faz um curso. Ah, eu fiz o meu próprio curso também, né? Gravei com tudo que eu aprendi, os meus erros, os meus acertos, e gravei essa questão do curso. Mas foi muito importante. Primeiro foi um sabotador de ter muita gente falando, mas depois eu usei isso como uma ferramenta que me ajudou, que me motivou a continuar fazendo essa questão do trabalho da educação financeira. Porque quando eu saí lá do escritório, naquele dia, né, da historinha que eu contei, cheguei lá, R$1.000 na poupança, o cara riu de mim. Só que foi o melhor não que eu recebi na minha vida, eu costumo dizer. Um dos melhores que eu já recebi. Porque tem coisas ruins que vêm para o nosso bem, muitas vezes, só que a gente não entende. Não entende na hora, né? Não entende na hora. Aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, Deus, eu gosto sempre de falar, eu creio muito, acredito bastante, e Deus tinha uma missão para mim e foi daquela forma que Ele me modelou. Ele me deu aquele não, e eu saí dali motivado. Ah, quer saber? Pois agora eu vou aprender sozinho. Pois agora eu vou aprender, eu vou ler, eu vou buscar na internet. Então, se aquele cara tivesse investido para mim, eu tivesse entrado numa zona de conforto, não tivesse buscado conhecimento, como a Juliana falou, é muito bom ter uma pessoa investindo para você. Mas eu acho importante que você tenha um mínimo de conhecimento para que você não seja enganado. Sim. Porque, infelizmente, tem pessoas que estão aí para enganar.
O mercado ele é muito acirrado, ele está muito acirrado. É claro que a gente tem Sim. ainda uma oportunidade muito grande. A gente estava conversando aqui nos bastidores, principalmente o Nordeste, ainda é um mercado muito conservador, né, e muito Com certeza. bancarizado, né? Isso. Mas até assim, existe uma preocupação genuína das pessoas que trabalham diretamente no mercado financeiro e têm certificações, né? Dessas informações passadas na internet, não tem informações de credibilidade, né? Sim. Assim, e para você passar essas informações, para que elas tenham realmente essa credibilidade, tudo, informações verdadeiras, né? Qual é a tua preocupação, né? Antes de passar essas informações e tudo, para que elas sejam passadas da forma mais fidedigna, da forma mais real possível. Você tem essa preocupação ao passar isso para o teu público? Perfeito. Excelente pergunta. É até uma grande dúvida das pessoas no meu perfil. Eu costumo deixar bem claro no meu perfil, em todas as minhas postagens, que nada que eu coloco é questão de indicação. Eu não indico nada, porque não é a forma que eu gosto de tratar os meus assuntos, as minhas temáticas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar as pessoas para que elas não fiquem dependentes nem de mim, nem de ninguém, e que elas possam Tomar as tomar suas decisões. próprias decisões. Eu sempre digo, como eu farei um investimento assim, mas não me copie, porque é venenoso, porque você vai entrar na zona de conforto, pode chegar lá na frente e você ser enganado por alguém. Busque conhecimento, modele o que eu estou dizendo, estude, para que você tenha o conhecimento básico. Aí muita gente vai dizer, eu não tenho tempo, trabalho muito. Ora, se você trabalha muito, é porque você ganha o seu dinheiro suado. E quando a gente estuda sobre investimento, sobre educação financeira, nós não estamos nada mais, nada menos do que cuidando do nosso dinheiro, em outras palavras, valorizando o nosso trabalho. Sim. Então eu defendo que as pessoas, claro, não tem que gastar o tempo todo delas estudando sobre investimentos, mas pelo menos o básico do básico, todo mundo tem que saber. Então, puxando isso, já dá uma dica básica aí pra gente. Não, dá uma dica para quem iniciante. Para quem Quem vai quer dar os iniciar, primeiros passos. primeiro passo. Isso. Depois você dá dica para o pessoal mais intermediário que já está investindo. Mas a Mas dica básica a para quem dica está básica, começando. primeira coisa, o cara que nunca investiu, ou até a dica para o cara que está endividado. Vamos começar pelo que está endividado. Porque vai Vamos pelo que está no negativo. Pronto. Vamos lá. Se você hoje está muito endividado, qual o primeiro passo? Você vai listar suas dívidas, escreva num papel, ao lado coloque as taxas de juros. Aqui tiver maior taxa de juros, que são as duas maiores que a gente tem hoje, cartão de crédito e cheque especial, você vai pagar primeiro. É a prioridade. E se você puder fazer uma dívida com a menor taxa de juros para pagar uma dívida com a maior, é interessante. Se você tem como, por exemplo, fazer um empréstimo consignado no seu trabalho, que a taxa de juros é menor, você faz o consignado para pagar um cartão de crédito. Porque cartão de crédito é a maior fonte de dívida das pessoas hoje. Juros de 300% ao ano. É muito pesado, é muito, assim, é uma taxa de juros que compromete bastante. Compromete bastante. Não é à toa que os cartões de crédito são tão ricos. Eles ganham muito com a falta de educação financeira das pessoas. Ao receber a conta, ver ali pagamento mínimo. Só posto o mínimo esse mês. Vou pagar, só posto o mínimo. E aí não entende que aquilo ali vai virando uma bola de neve. Então, pagar as dívidas com maiores taxas de juros primeiro. Se puder fazer uma dívida com juros menor para pagar uma de juros maior, faça. Entre em modo de guerra, se desfaça de coisas que você não precisa, cancele alguns tipos de assinaturas. Momentos de guerra são temporários, nenhuma guerra dura para sempre. Mas se você quer sair de uma situação muito ruim, precisa ligar o modo guerra e se esforçar. Sair da zona de conforto. Então vai ter que cancelar a Netflix, vai ter que deixar de sair todo final de semana, por um momento. Organize sua vida, pague suas dívidas, vá com uma planilha financeira, é importante também ter planilha orçamentária. É chato de fazer, é muito chato, mas é essencial. Quem tiver família, junta a família, né? Faz uma reunião, Conscientiza todo exatamente. mundo, né? Faz uma reunião, explica que vai ter que diminuir dívidas, saídas, procura fazer programas gratuitos. Toda a cidade tem programa gratuito, tem praia, tem parque, tem praças, coisas muito boas que você não precisa necessariamente gastar muito dinheiro. Aí faz o pagamento das dívidas
E aí a gente já vem para a próxima dica, né, que é exatamente a pessoa que quer iniciar os investimentos. O início dos investimentos tem que ser... Você não pode ser aquela pessoa obesa mental. Você tem que estudar e aplicar. Porque tem gente que fica só estudando. Lê não sei quantos mil livros, 10 mil livros, não sei quantos mil livros, e nunca aplica. Sempre fica... Assiste não sei quantos podcasts. Exatamente. Sempre fica com aquela síndrome do impostor. Preciso estudar mais, preciso estudar mais. E nunca começa. Procrastinando. Né? Procrastinando, exatamente. Então, faça, por exemplo, a leitura do Pai Rico, Pai Pobre. É um excelente início. E aí você aplica. Já aplica no seu dia a dia. Você não está mais endividado, já busca ali tirar alguma coisa do que você ganha, coloca num investimento super conservador. Até poupança vale para quem está começando. Até poupança vale. A gente costuma falar mal de poupança e tal. Mas quem tem dinheiro na poupança já está à frente de 80% dos brasileiros, que não tem nada, tem a dívida, na verdade. É. Então é melhor ter poupança do que ter dívida, por exemplo. Não é o melhor lugar, tem um lugar melhor. Mas é como o Carlos falou, é melhor ter na poupança do que não ter. E para quem já está na poupança e quer melhorar um pouco, né, já conseguiu guardar, mas tem aquele temor, né, de sim, vou sair da poupança e vou fazer o quê? Se eu sou perfil conservador, que eu não quero perder dinheiro, né, eu tenho medo de ir para qualquer outro investimento. Quem quer ainda estar ali naquele perfil de poupança, mas que pode ganhar um pouco mais? Qual é a dica que você dá? Só fazendo uma analogia, tu pode até usar isso daí também. E piloto. O cara quer ser piloto, ele começa na Fórmula 1, não. Ele começa de kart. Entendeu? Aos poucos. Né? O kart é a poupança. Começa na poupança e vai estudando e vai migrando, né? Tanto é que eu comecei na poupança também. Então, assim, eu costumo também fazer uma analogia de uma árvore. Uma árvore gigante hoje, um dia foi uma pequena semente. Sim. Então, todo mundo só quer começar grande, começar... já quero fazer day trade, já quero comprar Bitcoin. Fazer opções. Quando, na verdade... Quer transplantar a árvore, quer começar já grande. Então, o primeiro passo, como a Juliana perguntou, sou conservador, não quero investir em ações, nem fundos imobiliários, renda variável. Sim. A gente sabe, Juliana, que nem todo mundo tem estômago para aguentar uma renda variável. O seu dinheiro... Precisa obedecer o seu perfil. Exatamente. Não é para qualquer pessoa. Exatamente, não né? é para todo mundo. Mas para aquele, como eu te falei, pelo menos está em poupança, mas quer manter o perfil conservador, tem medo de arriscar e tudo. Perfeito. Como é que ele já pode, pelo menos, melhorar um pouco essa condição que ele está? E essa aqui é a dica que a gente falou lá no início, que ia dar. A dica de ouro para você aplicar amanhã logo. Quem está na poupança, que se considera super conservador, não quer saber de ações, não quer saber de fundos imobiliários, e tá tudo bem, não tem problema algum se você não quer. O que eu me incomodo é que as pessoas nem são apresentadas. Nem sabem que podem receber aluguéis sem ter imóveis através dos fundos imobiliários. Sim. Nem sabem que podem ser sócias ou sócios das maiores e melhores empresas do Brasil através das ações. Ok, eu conheço, mas eu não quero. Tudo bem, cada pessoa tem a sua vontade. O que eu acho ruim da cultura do brasileiro é que a gente nunca foi apresentado isso. A escola nunca nos ensinou. E a questão da poupança, todo mundo pensa que é o investimento mais seguro do Brasil. Não é à toa que de cada 10 brasileiros que investem, 8 estão na poupança. Isso. Mas existe um lugar que tem um rendimento melhor, um lugar que rende mais, tem um rendimento melhor e que é mais seguro. E aqui não tem pegadinha, aqui não é não tem letrinhas pequenas, não tem contrato, não tem nada. É isso aqui que eu estou falando mesmo. E eu vou provar para vocês. É melhor e é mais seguro. Alberto, e por que as pessoas não estão nesse investimento? Pela falta de educação financeira, por preguiça ou por medo. Por ignorância. E é triste, porque as pessoas ficam perdendo dinheiro, e muito dinheiro todos os meses. Ou pelos três juntos. Ou pelos três juntos. E esse investimento que eu estou falando é exatamente o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic, para quem não sabe? É quando a gente empresta dinheiro para o governo federal. Alberto, mas qual é a garantia do Tesouro Selic? Para que eu tire meu dinheiro da minha poupança, que é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, ali eu estou bem seguro. Ora, a garantia é exatamente a impressora do dinheiro. Quem imprime o nosso dinheiro real é o governo federal, que é o dono exatamente da impressora. Então, se a gente pensar num ambiente de caos, onde tudo vai quebrar, a última coisa
acabar a quebrar, a falir, vai ser exatamente o governo federal. Então, poupança acaba primeiro do que o Tesouro Selic. Então, é considerado o investimento mais seguro do Brasil e não tem, como eu falei, não tem nada que letrinhas pequenas ou e se, mas você tem que... Não. É o investimento mais seguro do Brasil. Rende praticamente o dobro da poupança e as pessoas não estão lá pela pura falta de educação, por medo ou por preguiça. O investimento não fica preso. Muita gente acha que, como eu falei, acha que tem pegadinha. Ah, mas meu dinheiro vai acontecer algo. Não vai. É isso mesmo. As pessoas estão perdendo dinheiro. Se você tem dinheiro na poupança, sinto dizer, infelizmente, você está perdendo dinheiro. Mas já se considere uma pessoa diferenciada. Se você está aqui ouvindo esse podcast, está pegando essa informação de ouro. Fazendo o que a maioria das pessoas não fazem. Eu aposto que se aqui fosse um podcast de fofoca, de falar mal da vida dos outros, era lotado de gente. Porque as pessoas gostam disso, né? Adoram. Por isso que a maioria não prospera. Tirando essas 3 coisas, eu ainda falei uma outra aqui no nosso bastidores, né? Prioridade. Exatamente. A pessoa não prioriza hoje cuidar do seu patrimônio, Isso. né? Então, assim, todo mundo muitas vezes prioriza a saúde, o corpo, a beleza, a trabalhar, a fazer uma viagem, por exemplo, do carro. mas de um carro, né? Mas não prioriza cuidar do patrimônio, né? E ter esse olhar diferenciado, como você deu um exemplo, que só de uma poupança para um Tesouro Selic, que a gente chama que é o investimento hoje mais seguro, porque a garantia dele é soberana, né? E o fundo garantidor de crédito, ele tem um limite, é só até 250 mil por CPF por instituição, o Tesouro não tem isso, né? E muitas vezes você vai comprar ali, você pode comprar através do site do Tesouro Direto, ou você pode comprar via corretora do seu home broker, né? E não tem limite, né? Não tem um fundo garantidor de crédito que vai limitar isso aí, e você está rendendo ali Selic, mais um diferencialzinho que ele coloca às vezes. E nossa Selic hoje a 13,25 e uma poupança a 0,5 ao mês mais TR. Então, para quem fizer uma conta aí bem rápida de cabeça, né, vai dar ali praticamente o dobro de uma poupança. Ah, Juliana, mas tem imposto de renda. Tem. Porém, o imposto de renda, ele é um imposto que ele é regressivo, então quanto mais tempo você deixa, menos você vai estar pagando imposto, e mesmo você tirando dentro de 6 meses, que é a maior alíquota de 22,5%, você ainda vai estar ganhando da poupança. Sim. Então, em qualquer cenário, em qualquer tempo, nesse momento, está sendo um investimento muito melhor do que a poupança. Sim, exatamente. E essa questão do imposto de renda, é bom a gente detalhar que você não vai precisar fazer nada. O desconto já é automático. Porque quando fala de imposto de renda, todo mundo já fica... É exatamente uma coisa que a gente vai comentar aqui. Então, já puxando, né? Você, uma das perguntas que eu ia fazer para o Alberto. Ele como contador, né, e tendo um público que realmente muitas vezes não quer movimentar o seu recurso, não quer tirar de um local do outro. Ah, mas tem imposto de renda, mas tem imposto de renda. Então, assim, é uma preocupação hoje de todo investidor, né? Assim, e eu às vezes costumo dizer que sim, pagar imposto de renda é bom, sinal que você está ganhando, tem dinheiro para investir, né? Quem não paga imposto de renda é porque não está investindo, né? Ou no caso, por exemplo, de ações, não está ganhando ali um valor tão alto para poder chegar a emitir DARF, né? Emitir DARF para mim é uma coisa boa, sinal que você está ganhando bem. Então, assim, Silvio Santos, né? Então, assim, com essa preocupação que você vê dos teus investidores, né? Você tem alguma técnica que você fala, assim, no teu discurso, ou alguma coisa que você ensina para realmente desmistificar essa questão da preocupação muito grande que o investidor tem hoje com o imposto de renda? Vamos lá. Excelente pergunta. Só para contextualizar aqui todo mundo. Quem investe R$1 em ação, ou em fundo imobiliário, ou qualquer que seja renda variável, vai ter obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Declarar é diferente de pagar. As pessoas já começam se confundindo aqui. Eu tenho que declarar, não é pagar, certo? Então pronto, entenderam isso. Aí segundo, declarar imposto de renda é fato e notório, e eu concordo que é chato. Isso. É bem chato mesmo. Eu sou contador, faço e tal. É um saco. É um saco. Não Principalmente vou dizer... quem diversifica a carteira, né? E tem vários investimentos diferentes. Não vou dizer que é uma coisa boa. É uma coisa chata. Mas, como a Juliana falou aqui perfeitamente, a mentalidade dela e a mentalidade de milhões, a gente tem... Se você quer... Primeiro aqui, a pessoa tem que querer. Se a pessoa quer ser próspera na vida, o imposto de renda é um mal, entre aspas, necessário. Sim. E as pessoas esquecem
que não é só ação e fundo imobiliário que vai te obrigar a declarar imposto de renda. Se você tiver acima de 300 mil de patrimônio, vai ter que declarar imposto de renda. Você não quer ter mais de 300 mil de patrimônio? Se não quer, tudo bem, tá ok. Mas se quiser, e eu acho que as pessoas que estão aqui nos assistindo, como eu falei, são pessoas que querem prosperar, são pessoas que estão fazendo diferente da maioria, assistindo um podcast sobre finanças, sobre educação financeira, querem prosperar, querem ter no futuro mais de 300 mil de patrimônio. Então, se você tem mais de 300 mil de patrimônio, vai ter que declarar. Se você ganha mais que 29 mil reais por ano, vai ter que declarar também imposto de renda. Eu acho que você quer também. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? Sim. É um mal necessário, como eu falei. E nas ações e nos fundos imobiliários é a mesma coisa. É ruim investir? É ruim investir. Mas é ruim também, por exemplo, ser endividado. Pessoas que têm dívidas, por exemplo, não vão precisar declarar imposto de renda. Uhum. É difícil ser endividado, é difícil declarar imposto de renda, é difícil investir. Na nossa vida, nada é fácil. Tudo vai ser difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Uhum. Escolhe o lado que você vai querer. E todos os dois lados vão ser difíceis. Ser endividado é difícil, é muito, muito ruim. Ser investidor é difícil no começo, mas depois tem suas coisas boas. É trabalhoso declarar? É. Aí, eu sempre, em tudo na minha vida, eu gosto de trazer o lado bom e o lado ruim. O imposto de renda tem seu lado bom também. Qual é o seu lado bom? Você revisa todo o seu patrimônio, você entende o que você ganhou ou se você perdeu. Se ganhou, excelente, motiva para a próxima ano ter mais. Se perdeu, olha, eu perdi, então sinal de alerta ligado. E outra coisa também, é um Ctrl+C, Ctrl+V. No início, o primeiro é chato, mas depois, quando você puxa de um ano para o outro, é uma coisa Ctrl+C, Ctrl+V que você não vai demorar tanto assim. Dá para você fazer sozinho ou sozinha. Eu, por exemplo, todo ano tem um vídeo no meu YouTube que eu faço a minha declaração e mostro o passo a passo. E mostro que qualquer pessoa pode fazer. Mas também, se você quiser contratar um profissional para fazer, não é uma coisa absurda de caro também. Uhum. O problema é que as pessoas ficam querendo se sabotar quando existem vários caminhos a serem seguidos. Já tem esse preconceito que é uma coisa difícil, chata, né? A gente, às vezes, eu sei, porque a gente não vê o imposto sendo revertido, né? Então, assim, a gente já fica, ainda vai tirar de mim? Tô ganhando tão pouco, ainda vai tirar de mim? Então, tem tudo isso, né? Mas quando, como o Alberto falou, você faz a primeira vez, no ano seguinte, né, se você não mudou muito, não fez uma mudança tão radical ali na sua diversificação, é um Ctrl+C, Ctrl+V, é praticamente copiar, né? E hoje está bem fácil, como ele falou, tem a questão das informações na internet, Sim. Você é um exemplo que faz isso, né? Tem outros canais também, Sim. E a Receita facilitou muito, né, com essa questão de você ter uma conta no Gov. Eu Sim. Esse ano fiz assim, já veio todas as minhas informações puxadas, eu coloquei assim, fiz pouquíssima alteração. Então, a Receita também já está facilitando isso aí, né? Para cada vez mais ser mais fácil. Está diminuindo a burocracia, a dor de cabeça em fazer a declaração do imposto de renda, que eu vejo que ainda é assim um bloqueio assim de muitos investidores que às vezes se acomodam em investimentos que acham que não precisa declarar e tudo, mas como o Alberto falou, quer ter patrimônio maior. Quer ganhar mais? Vai ser uma dor. O exemplo que eu falei brincando do Silvio Santos, porque até um tempo atrás o Silvio Santos era o cara que contribuía mais imposto de renda, né? Pagava mais imposto de renda da pessoa física, né? Sim. Então significa que ganha muito dinheiro e paga, né? Isso. Se você só vai pagar muito imposto se você ganhar muito dinheiro. Esse é o caminho natural. Então... Agora, pegando o gancho também, assim que ela está falando, as pessoas elas têm, sei lá, um certo preconceito contra investimentos, as que não têm conhecimento, mas que podem adquirir esse conhecimento em diversos canais que tem aí de educação. Tem o seu, Sim. Tem o próprio Thiago Nico, que você falou, Sim. Né, que ele realmente foi um dos pioneiros no segmento, né? Ele é o maior de negócios, né? O maior podcast de negócios do Brasil, e nós somos maior do Ceará, viu? Sim. Então a gente aqui também está... porque o nicho, exatamente aquilo que você falou, aqui não é um negócio de fofoca, não. Aqui é conteúdo. É conteúdo. Então aqui é tanto o Dei Valor Finanças, que é o conteúdo aqui, como o Dei Valor Podcast, que é o conteúdo, a experiência de quem já
valor na Tem uma vida, jornada, que né? tem uma jornada Tem para muito a ensinar. compartilhar, entendeu? São Sim. diversos empresários que eu já trouxe aqui, Sim. né, que as pessoas veem o cara, né, e não vê o que tem por trás dele, Toda a história. aonde ele passou, o que que ele passou, a resiliência que ele teve que ter para construir o patrimônio que ele tem hoje, né? Sim. Então isso aí é fundamental para as pessoas. E então, assim, essas dicas, né? Porque a gente falou é legal a gente pegar aí o exemplo que você deu, né? Você viu do investidor menos negativo, né? Que é exatamente Endividado. Endividado. pegar a dívida mais barata, né? Sim. Pagar as mais caras com a dívida mais barata, Sim. né? Que é uma coisa realmente assim básica, mas que as pessoas não fazem, Não né? fazem. Não fazem. E antigamente era pior ainda, né? Hoje eu acho que o conteúdo ele tá mais fácil. As taxas de juros tinham caído muito, né? Sim. Agora voltaram a Voltaram a subir subir. bastante, mas era barato, né? Pegar dinheiro, era barato. E aí Sim. teve a questão da bolsa agora, né? Que as ações despencaram, né? Sim. Despencaram, porque agora é o investimento de renda fixa, né? Sim. O mercado financeiro, como tudo na nossa vida, a nossa vida ela reflete muito no mercado financeiro. Se a gente olhar para a nossa vida, o mercado financeiro é muito parecido. O mercado financeiro é cheio de altos e baixos. Ah, É cíclico. Sim. Ele nunca vai subir em linha reta. Sempre vai ter um momento em que o mercado vai estar olhando mais para as ações, como foi há um ano, antes da pandemia, todo mundo só queria saber de ações, porque está todo mundo ganhando. Eu gosto de dizer que é a manada, as pessoas Sim. querem Efeito seguir manada. o efeito manada. Uhum. Vou olhar só para ação, tá tudo muito bom. Agora a gente está na época de que todo mundo só olha para a renda fixa, porque de fato a renda fixa no momento está bem melhor do que o mercado de ações. Só que o que pouca gente fala e pouca gente percebe é que seguir o contrafluxo, seguir o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas não estão fazendo normalmente é o melhor. Porque no momento que a gente está vivendo agora, o mercado em baixa, as ações extremamente baratas, quem está comprando hoje, quem planta hoje, quem está plantando hoje, comprando ações e fundos imobiliários, lá no futuro vai colher porque tá comprando a barato, plantação de hoje. Exatamente, porque está comprando barato. né? E lá na frente as pessoas vão olhar para o momento que estamos vivendo no gráfico, que é o gráficozinho lá embaixo, e vão dizer, olha, se eu tivesse investido aqui, o tanto de dinheiro que eu tinha ganhado. Então, isso daí são os padrões que se repetem a vida inteira. A história todinha foi assim. Eu costumo dizer que a história, ela não se repete, mas ela rima a maioria das vezes. Lá na Covid, quando a bolsa caiu para 60 mil pontos, todo mundo estava desesperado, é o fim do mundo e tal. Voltou tudo ao normal. É. E a gente só olha para o gráfico agora como uma oportunidade. Olha que se eu tivesse comprado aqui. Então vem eleição, vem tumulto no mercado e mais uma vez vai se repetir. Quando a gente tem essa consciência de seguir o contrafluxo, o que as pessoas estão fazendo hoje? Vendendo ações e indo para renda fixa. Renda fixa, porque está muito melhor, Porque as pessoas só têm um pensamento de curto prazo, é só aqui e agora. E esquecem que tem uma vida inteira pela frente. Mas uma conversa aqui dos nossos bastidores é a questão da loteria. Na loteria, no final do ano, formam-se filas e filas e filas naquele sonho de quê? Enriquecer do dia para a noite. Ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Começar o ano rico. Sem pagar o preço. Sem trabalhar, sem ter que empreender. Todo mundo tem esse sonho. As pessoas não querem pagar o preço. É exatamente o exemplo aqui do nosso podcast. Pouquíssimas pessoas vão assistir, a minoria que vai assistir aqui. Ou muita gente que iniciou não chegou até esse ponto que a gente está. A maioria das pessoas não conseguem terminar aquilo que começa. Isso é fato. Se você está aqui nos assistindo até agora, seja no gravado, seja no ao vivo, se considere uma pessoa diferente. Porque é fato. Se está aqui até agora assistindo uma coisa chata, entre aspas, mas que no futuro vai te fazer colher bons frutos, se considere uma pessoa diferenciada. Pouquíssimas pessoas querem aprender sobre educação financeira, que é o conceito que vai levar elas à riqueza. Mas todo mundo quer ganhar na Mega Sena e ficar rico do dia para a noite. É porque gasta, como você falou, gasta mais energia, né? O fato de eu ouvir, de eu estudar, de eu agregar conteúdo, gasta mais energia do que eu ficar ali uma hora numa fila de loteria. E marcar os números. Né? Então, assim, gastar, não é gastar, investir esse tempo, Isso. né? No caso, pensando no longo prazo, né? Então, assim, eu tenho clientes que realmente vendo a bolsa cair, Juliana, vamos Isso. sair disso, quero vender, vamos parar tudo para renda fixa.
o importante é você ter a diversificação. Aham. É claro que se você pegar todo o seu patrimônio, sua reserva emergencial e colocar tudo em ação e ver ela caindo, tá errado. Porque você precisa ter Claro. ali a sua reserva emergencial, que Sim. numa coisa mais, num investimento mais conservador, que você vai ter liquidez, né? Mas você precisa ter também a parte para as oportunidades. Isso. E nesse momento, quem está indo contra esse efeito manada, né, no médio e longo prazo, com certeza vai colher mais Vai colher mais bons frutos. frutos, mas é uma jornada e você precisa ter coração e tudo para aguentar ainda as demais oscilações que ainda vão existir até chegar nesse médio e longo prazo, né? Tem uma conversa muito famosa entre o Warren Buffett, que é o maior investidor Sim, de todos os tempos, é vivo, e o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. O Jeff Bezos chegou pro Warren Buffett e perguntou: Buffett, se a sua forma de investir e a forma que você enriqueceu é só investir em boas ações, uma boa renda fixa para oportunidades, por que as pessoas não seguem? Realmente, aí o Buffett respondeu: realmente é muito simples, mas o problema é que as pessoas não têm paciência de enriquecer devagar. Todo mundo só quer ficar rico do dia para a noite e, como eu falei, não querem pagar o preço. Por exemplo, uma pessoa que quer se manter saudável, aqui trazendo para o lado da saúde, sabe o que tem que fazer. O que é? Faz exercício físico, se alimenta bem, não fica comendo coisa industrializada. O conceito é esse, todo mundo meio que sabe. O problema é que as pessoas não querem pagar o preço, porque é ruim, porque dá uma dor no início. Mas as pessoas sabem o que tem que fazer. E mesmo quem sabe esse caminho dos investimentos, normalmente, a maioria, pelo menos, prefere não ir, porque dá uma dor. Vai falar aquele negócio: e se eu morrer amanhã? A estatística diz que você não vai morrer, e o tempo vai passar de qualquer jeito. Isso é mais um sabotador que tem na nossa mente, porque a história de todo mundo é muito parecida, a história das pessoas. Até aproveito aqui para contar a história da Rayane, que está me acompanhando aqui, eu nem lembro se foi a Juliana ou se foi o Carlos que falou dela agora. foi o Carlos, né? deu o Foi o Carlos. exemplo. Então já aproveito. Típico brasileiro. Falei com Foi. Sim, exatamente. Então, eu aproveito para agradecer aqui, ela está me acompanhando, está me ajudando aqui a gravação dos vídeos. Agradeço e vou pedir aqui licença para contar a história dela, porque história É um exemplo história é um exemplo típico prático brasileiro, né? E história ensina realmente. Ela queria muito fazer os investimentos dela, queria investir, mas não sabia em que, não sabia como, não tinha os caminhos para isso. Até que o banco ofereceu o título de capitalização. Como ela tinha muita vontade de investir, o gerente disse que era investimento. E ela acreditou fielmente no gerente. Aí vem daquilo que a gente falou, Juliana, de você ter o básico do conhecimento para que você não seja enganado. E os gerentes dos bancos, infelizmente, eles fazem isso e deixando bem claro, eu tenho gerentes na minha família, a culpa não são deles. A culpa vem mais lá de cima, porque existe uma pressão muito grande Exatamente. por metas, né? Pressão por metas, então eu não culpo os gerentes, eles estão fazendo ali coisas que são mandadas. Sobrevivência. Agora, a pessoa que tem que se defender. O que é a defesa? O escudo é o conhecimento. A Rayane, naquele momento, não tinha o escudo dela. Vou investir, eu queria investir, era o que eu queria, eu quero. Investiu. Depois de um ano, começou a ver taxas aumentando, começou a ver que o dinheiro todo não era aplicado, uma parte ia para a taxa de administração, outra parte ia para seguro, e ela, isso aqui está errado. Aí ela já pediu o cancelamento. Foi aí que a gente se conheceu. Aí ela, vou unir aqui o útil ao agradável. Aí... Então foi totalmente interesse, né? Foi, acho que foi interesse. Total. Tô começando a achar que tem essa parte também. Mas uma das primeiras coisas que a gente se conheceu foi que ela disse: eu queria muito aprender a investir. Aí ela percorreu o caminho de todos. Na nossa vida, os erros, eles são grandes professores. Sim. Total. São grandes professores. Então, quando a gente erra, Os principais. é que a gente tem que ver, eu errei, eu preciso consertar. Agora, quando a pessoa continua errando, aí Insistir no erro. aí é ruim. Mas ela errou, aí ela me conheceu, viu a oportunidade, porque a sorte ela bate na nossa porta, mas ela não vira maçaneta. Quem vira maçaneta é a gente. Ela podia estar namorando comigo e não querer saber de nada, Sim. não querer aprender. Isso aí é uma besteira. Faça aí, depois a gente
Mas ela buscou o conhecimento, ela aproveitou Uhum. que tinha uma pessoa como eu, por exemplo, como vocês estão aproveitando agora, assistindo um podcast aqui sobre isso. Ah, como é que eu faço? Aí eu fui explicar os conceitos básicos. Ela já, no outro dia, já aplicou em CDB, por exemplo, CDB, que rende 100% CDI, Uhum. tirou uma parte que tinha na poupança, pegou o dinheiro do título de capitalização, colocou lá também, Uhum. rende mais do que poupança, inclusive. Sim. E aí aconteceu exatamente o que a gente estava falando aqui, as energias. A gente tinha um processo na justiça e recebeu um dinheiro inesperado. Recebeu um aumento inesperado também no trabalho dela. São coisas assim que a gente conta e as pessoas ficam achando que são invenções. Mas não é. Não. É um fato. É. E aí ela passou também a ser aquela pessoa que antes, o que sobrava, ela mesma estava falando aqui, ia para o site da Amazon, como ela falou, procurar alguma coisa. Sobrou dinheiro esse mês, o que é que eu posso comprar? Eu tenho que escorrer o dinheiro para algum lugar. Mas Porque ela não aumentou o custo de vida, né? Quando ganhou dinheiro e quando aumentou o salário. Né? ela já veio, ela pelo menos já veio com alguns conceitos já na cabeça de educação financeira. Por exemplo, ela não tinha dívidas, que é Aham. excelente. Já começou Ela não bem. gastava mais do que ela ganhava, que também perfeito. Uhum. Ela só não tinha o próximo passo. Ela estava ali buscando Uhum. aprender a investir. Então, o que sobrava, o que acontece? Por exemplo, num copo desse daqui, deve caber o quê? Uns 200 ml de água? Uhum. Talvez 200 ml. Se a gente colocar aqui 1 litro, o que vai acontecer? Normal. Vai transbordar. E aí vem mais um conceito lá exatamente aquele conceito do livro, da mente milionária. Se a gente não tem a nossa mente preparada para isso, vai transbordar tudo que a gente ganhar. E era o que aconteceu com a Rayane. Ela ia comprar coisas na Amazon que ela não precisava. Às vezes nem usava. Pelo simples fato de Que o dinheiro estava dar lá. um destino Dinheiro para a sogra. dá um destino, exatamente. Quando ela conheceu o mundo dos investimentos, o destino, aí virou Passou a ser outro. virou a roda, girou a chave, o destino passou a ser outro. Aí vem outro benefício também de investir, que é gastar menos com besteira, gastar menos com futilidade. Com todo mundo acontece. Você não vai só investir aquilo dali que talvez fosse sobrar. Quando você investe, é exatamente o que aconteceu com ela, você recebe ali os dividendos mensais e quer no próximo mês investir Tem mais. Então o que eu vou fazer? Hoje a gente não vai sair. Vamos cozinhar aqui em casa. Quero que sobe mais dinheiro para que no próximo mês eu compre mais ações e receba mais dividendos. Então, é uma coisa boa. É um vício, tá? Outra conversa aqui dos bastidores, é um vício bom. O vício de investir, o vício de receber mais e mais dividendos. Dividendos. Então, Hoje a Rainha está no caminho certo, né? hoje Já ultrapassou o Alberto. hoje a Rayane está no caminho certo, investindo. Ela não teve um tio rico assim para orientar, não foi? Um tio rico que dissesse lá, ó, tem que 20% do que tu ganha e tal. Mas é importante, é importante. Mas aprendeu com a dor, né? Aprendeu com a dor. Só dar um exemplo pessoal aqui. Sim. Eu fui funcionário de banco também, assim como a Ju e como as meninas também. Uhum. Mas eu ficava puto ter que vender título de capitalização. Porque eu sabia que eu estava enganando o cliente. É muito bom ter esse sabia. bastidor, né? Eu sabia que estava enganando o cliente, entendeu? Mas eu era obrigado a te enganar como tu foi enganado, certo? Tu foi enganado lá pelo gerente. E aí lá eu posso falar o Real, que é o banco que eu trabalhei, o Banco Real. Uhum. Era o Real Cap 25, era, Ju, lembra do Real Cap Tinha, 20? era um 25, dos, né? sei Tinham lá. 20, 25, tinha Eu não me lembro 50. qual era. Eu sei que esse daí que é assim, exatamente. Era o mais gerente, popular. O mais... Sim. Vinha o superintendente mandando os gerentes gerais, e os gerentes gerais mandando para todo mundo a cota, meta de todo mundo, senão levava porrada, entendeu? Então era ia pro chicote. E aí a gente tinha que vender, entendeu? Sim. Para Aí, manter o emprego. para manter o emprego, aquele psicológico e Sim. tal, que o banco, se o cara não tem saúde mental, o cara realmente perde, viu? Exatamente. Porque é complicado, a pressão é gigante, né? Sim. De você manter esse negócio. E, cara, assim, infelizmente os gerentes estão aí para isso, por isso que é bom pegar corretora de investimentos, entendeu? Pegar alguém que vá realmente lhe dar uma opinião Sincero. sincera. Pelo menos o mais sincero possível, né, Ju? O mais sincero Era possível. adequado, que eu sempre falo, ao perfil, 99% sincero. ao horizonte de investimento, né? A gente tenta obedecer realmente isso.
E, Perfeito. Carlos, assim, você como mestre, né, estudou antropologia, você já falou o que é antropologia, né, que é a gente estuda o ser humano, a humanidade. O que o que você estudou em antropologia financeira, como se dá essa relação, né, entre o homem e o dinheiro ao longo do tempo, né? Que estudo que você teve e viu essa relação entre homem e dinheiro? Assim, é, tudo está interligado. Por que que eu decidi fazer esse estudo da antropologia financeira? Porque com você, Juliana, com o Carlos, que a gente lembrar, quantas pessoas da nossa turma fizeram direito? Uhum, Algumas. Outras medicina, outras foram empreender, outras foram trabalhar em banco. sim. Mas quantas pessoas da nossa turma, eu estou usando aqui a sala de aula porque é uma coisa que praticamente todo mundo conviveu. Quantas pessoas da nossa turma precisam saber sobre o dinheiro? Sim. Gostando ou não você do dinheiro, você precisa dele para trocar por duas coisas básicas na vida: água e comida. Uhum. Precisa saber. Não tem escolha. Que é a nossa moeda de troca. Então, eu vi essa importância de estudar a relação do homem com o dinheiro para entender por que as pessoas não dão valor a isso, por que na escola não foi nos ensinado, por que eu não aprendi que eu tinha que economizar 10% de tudo que eu ganhava, por que eu não entendi a discernir uma taxa de juros alta de uma taxa de juros baixa, para que eu chegue no banco e não seja enganado, entre aspas, pelo gerente. Uhum. Por que que isso não aconteceu? Então, por várias dessas perguntas, eu busquei fazer essa questão do estudo. E percebi que sempre na humanidade, desde os tempos antigos, desde Roma, mesmo antes de existir o dinheiro, porque o dinheiro ele é só uma moeda de troca. Sim. E antigamente, como As moedas de troca eram isso, outras que como o não dinheiro, tinham. como o dinheiro não existia, era assim, a Juliana, por exemplo, pescava. Era uma pescadora. O Carlos, por exemplo, criava porcos. Se a Juliana quisesse uma carne de porco, ela ia trocar por o peixe. Uhum. Se o Carlos não gostasse de peixe, gostasse de ovelha, que o Alberto era o criador, a Juliana ia ter que trocar comigo a ovelha e depois trocar. E aí existiu a necessidade de uma coisa de troca. Moeda de troca. Aí o que foi a primeira moeda de troca? Uma coisa que todo mundo precisava usar e até hoje a gente precisa, que era a questão do sal. Todo mundo precisava usar sal. Aí daí vem o nome salário, né, que é sal, salário. Então todo mundo precisava de sal, o sal foi usado como moeda por muitos anos. E depois veio a ideia do dinheiro, do papel para ser trocado pelas outras coisas. Então eu decidi estudar exatamente desde os primórdios e sempre existiu essa questão. Sempre as pessoas, como a gente pode enxergar ao nosso redor, a minoria das pessoas são bem-sucedidas. Mas teria a capacidade de muito mais pessoas terem uma melhor condição através do dinheiro, através do investimento. Porque o que tem de gente, como o Carlos falou aqui no início, que ganha muito dinheiro, mas não consegue economizar nada, é um absurdo. O meu estudo do mestrado foi mais voltado para a Feira de São Bento, de Cascavel, que é o meu interior da família do meu pai, que é a segunda maior feira livre do Brasil, perdendo só para Caruaru. Então, meu estudo financeiro foi lá dentro, mostrando o quanto feirantes ganhavam muito dinheiro. Circula o quanto de dinheiro circulava e o lá. quanto um feirante ali que vendia calcinha ganhava muito dinheiro, assim, tipo 5, 6 salários mínimos, e a pessoa vivia uma vida pobre, miserável, porque gastava tudo que ganhava. E aquela pessoa podia ganhar um salário mínimo, que também ia viver a mesma vida. E aí o trabalho vai muito enveredado para essa área. Você vê ali a pessoa, não dá nada, mas aquela pessoa ali ganha 7, 8 mil, 9 mil reais por mês. Mas não tem nada, porque não investe, porque não tem a consciência. Não trabalhou a mente. Não trabalhou a educação financeira. De economizar um pouco todos os meses, reinvestir. E alguns, minoria, que eu também tenho essa área dentro do trabalho, saíram da feira para se tornarem grandes empresários de Cascavel. Vendedores de carne, eram feirantes, mas só por uma mudança de mentalidade se tornaram pessoas muito bem-sucedidas. Porque começaram a investir em ativos, né? Isso. Por exemplo,
Eu até ia te dar esse exemplo aí, realmente. Porque as pessoas também têm. Tu deu o exemplo que eu falei no começo do médico, do advogado, que ganha 30, 40 mil, gasta 50, mas tem aquele cara que ganha 3 mil e só gasta 2 mil. Isso. E aí aqueles mil que sobra todo mês, que percentualmente é 33%, ele está acima do meu tio rico lá, entendeu? Está acima dele, está dando aula para o meu tio rico, Sim. né? Então ele está pegando aquele dinheiro, está comprando um lote, Sim. está construindo umas casinhas para alugar, está gerando uma receitazinha, e aí vai com a receitazinha, ele vai reinvestindo, né? Vai construindo mais casinha, mais kitnet, o que foi, que tal. Tendo paciência. Paciência no longo prazo, né? Que isso é o que o exemplo do Warren Buffett, né? Que Isso. você deu. É exatamente esse exemplo, né? As pessoas não têm a paciência. Porque, assim, investimento, como o Carlos falou perfeitamente, que não é só ação, fundo imobiliário. Podem ser outras coisas também. Sim. Tem lote, tem questão de construir para alugar. É investir em algo que vá te trazer um retorno financeiro. Porque, como a Juliana falou, temos que aproveitar o momento que estamos ganhando mais dinheiro, a nossa fase mais ativa. Porque a vida é assim, a gente começa ganhando nada, e vem para o estágio, ganha pouquinho, mas chega o nosso máximo aqui e depois a vida começa a decair o que a gente vai ganhar. E 99% das pessoas chegam na sua aposentadoria com dificuldades financeiras. E a dificuldade financeira, ela acarreta danos muito ruins, como, por exemplo, você ter que ficar pedindo ajuda a amigos, a filhos, ter que ficar pedindo cartão de crédito emprestado, ter que diminuir o padrão de vida, e isso deixa as pessoas doentes. Aí, nessa hora que vem o arrependimento de não ter começado a investir, ou não ter investido na fase que ganhou mais dinheiro. É um arrependimento, assim, quase que unânime das pessoas que chegam nessa fase de aposentadoria. Então, você que nos escuta agora, não vai poder mais dar essa desculpa. Se chegar na aposentadoria sem ter investido, vai ter a sua própria culpa porque você conheceu. Entender os conceitos que a gente está passando aqui. Infelizmente, as pessoas chegam lá sem nunca terem sido apresentadas. Sem nunca terem o conceito, pelo menos, né, do tio aqui do Carlos, de que deveria investir um percentual de tudo que ganha. Uhum. Tem pessoas também que sabem e negligenciam. E se arrependem também. Então, tem todos os casos. Então, E a gente estava falando aqui nos bastidores que quanto mais cedo a Isso. gente inicia isso aí, menos a necessidade em termos de valores para você aportar. Sim. Quando você vai pensar nisso aos 40, 50, 60 anos, que está demorando ali, você só tem mais 10 anos, né, 15 anos de força de trabalho, que você vai começar a pensar nisso para você manter o mesmo padrão de vida, ou para você ter aquela renda que você queria ter, você vai ter que começar a guardar um volume bem maior. Porque aquele percentual dos 10%, por exemplo, Sim. já não vai te garantir aquela renda ou te manter o mesmo padrão de vida, né? Então, mesmo quem está começando, vou dar meu depoimento aqui, quando eu era estagiária, eu sempre tive já essa mente, eu tinha 2 estágios, eu estagiava, um era o Sebrae e outro era a Caixa Econômica. O da Caixa, que já entrava na poupança direta, eu nem gastava, fazia de conta que ele nem existia. E gastava só o do outro estágio. E esse do outro estágio, eu já pagava um consórciozinho de uma moto. Porque eu sabia que daqui 5 anos, 4 anos, quando eu saísse da faculdade, eu queria comprar meu carro. Então, assim, tudo já com pensamento de longo prazo. Ah, Jana, mas você vai pagar uma moto? É o que eu estou podendo pagar nesse momento, né? Então, e eu comecei muito cedo isso, mesmo antes de se formar, ainda na faculdade. Então, se você inicia esse processo de mudança de mentalidade, né, de começar a guardar ali os 10%, que seja o mínimo, você vai gastar menos energia, fazer menos esforço quando você for pensar lá na frente. Uma coisa que a Juliana falou também, que me chamou bastante atenção, foi a questão do trabalho. Muita gente, às vezes, vira refém do trabalho, Sim. que não gosta, porque não tem nenhuma reserva financeira. Então, quando a gente tem uma reserva financeira de passar 1 ano sem ganhar nada, mas você quer buscar o seu sonho, você quer buscar um outro trabalho, você quer buscar empreender, você tem essa liberdade. E se não tem essa reserva financeira, você fica ali naquele trabalho infeliz e aquilo te causa muitos danos no futuro, principalmente psicológicos. E existe isso que a Juliana falou também, perfeito, essa questão do tempo. Quanto antes você começar, melhor. Não é à toa
que o exponencial da fórmula da taxa de juros, dos juros compostos, é o tempo. O que está elevado é o tempo. Mas nunca é tarde para começar também, Não. né? Vamos motivar a galera que está assistindo, né? A galera mais tirinha, Não, com de certeza. 50, 60, 70 anos que está assistindo, Nunca, entendeu? Porque nunca é tarde para começar. E assim, quando a gente inicia os investimentos, isso aqui também é unânime, só vai existir um arrependimento, que é o de não ter começado antes. Aconteceu comigo, eu comecei a investir com Isso é normal pra todo mundo. 27 anos, 27, quase 28. Eu me arrependi de não ter começado antes. A minha mãe, quando eu comecei, para você ver como é importante também o ambiente. Lá em casa, quando eu comecei, a minha irmã começou, as minhas duas irmãs começaram, a minha mãe também. Você meio que evangelizou, né? Sim, que já tem uma idade mais avançada, se arrependeu também de não ter começado antes. O meu primo, por influência minha, com 17 anos, começou e também se arrependeu. Então, esse sentimento sempre vai existir. A Rayane, que começou agora, há alguns meses, se arrepende, com certeza, também. Mas, o melhor momento para investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. E não importa a sua idade. Não importa a sua idade. O importante é que você inicie e vá influenciando também as pessoas ao seu redor. Uma influência boa. e não adianta chorar que o passado você não vai mudar. É. Né? O futuro não lhe pertence. Isso. Então, Tem que pensar no hoje. pensar no hoje. No presente. Pensar no hoje. E tem gente que fica, pegando exemplo aí também, que fala, ó, às vezes o cara arruma um segundo emprego, falta mais dinheiro, mas não controlou os gastos, né? Não controlou, não fez a lição de casa, né? Aumentou o volume de receita, mas não controlou a saída, né? Então, não adianta nada, né? Se você não dá essa educação, né? Agora, às vezes, muitas vezes também, a pessoa arrumou um segundo emprego, empreendendo, né? Já querendo, digamos, ter a sua independência, né? Tendo a sua independência. Se for planejado, bem programado, estudado, é uma boa, né? Sim. Montar uma empresa, o que for. Até se... Tem muita gente que, pessoal mais simples, que pega como revenda daquele negócio de cosméticos, né? Sim, Renaudet, Mary Kay. Avon, não sei o quê, não sei o quê. Então, essas boticárias, né? Sim. Então, assim, pega essas empresas como se fosse uma renda extra, né? Mas aquela história, às vezes a pessoa faz isso no desespero porque está aperreado, mas não aprendeu essa lição que você falou, né? De controlar as receitas, as despesas, né? Aproveitar essa educação financeira, né? E Carlos, como mestre no assunto, como é que você vê agora o futuro do dinheiro? Né? Alberto. Alberto, como é que você vê aí o futuro do dinheiro, né? Assim, as moedas físicas vão acabar, as criptos vão estar ganhando mais espaço. Aproveitando o gancho da pergunta dela, tem a ver com a economia. Você falou assim que a gente está num problema de inflação, né? Com tal, mas nós estamos no meio de uma guerra. Né? Tu falou da eleição. Eleição, se for só eleição, para a gente está acostumado, né? Com eleição. É porque o pessoal Eleição que é a cada 2 anos, e a eleição presidencial a cada 4 anos, a gente já sabe que tem essa inconstância, né? Na época do ano eleitoral. Mas o problema é que nós estamos com a guerra. E a guerra, que achava que ia durar 20 dias, né? 30 dias, já está não sei quantos meses. E tem a possibilidade de uma outra guerra, né? Que é a do Taiwan. Né? Taiwan e China, né? Que essa daí talvez seja de proporções muito piores, né? Então, assim, isso aí atrapalha também, né? Como é que a gente lida com esse turbilhão de informação? Carlos, eu costumo tratar isso aprendendo com a história que a gente já passou. Aquela frase, a história não se repete, mas ela rima. Guerras, elas já aconteceram no passado. E o que foi que a gente tirou de lição? O mundo sofre, todo mundo vai sofrer, porque mexe. Hoje, no mundo globalizado, uma guerra lá na Rússia mexe em tudo. Acaba o gás da Europa, aumenta a inflação, como está acontecendo, a inflação, tudo. Mas, assim, tudo passa. Se acontecer a guerra, tudo bem, vai acontecer, não está sob nosso controle. O que está sob nosso controle é, como a Juliana falou, é ter uma reserva de oportunidade, é ter suas ações, é ter seus fundos imobiliários, é não ficar sofrendo com coisas alheias, com coisas que a gente não tem controle. Ah, vai acontecer, está acontecendo a guerra na Rússia. Eu não tenho controle sobre o que eles estão fazendo. Vai acontecer, será que vai acontecer uma guerra na China com Taiwan? Também não tenho controle. Mas eu sei que se acontecer, vai ter supostamente uma crise financeira, porque o mundo todo sofre,
E o que eu posso fazer aí está sob meu controle. Eu posso me preparar, posso aumentar minha reserva financeira, se eu acredito que vai de fato haver essa guerra, mas não vou ficar sofrendo, nem especulando, nem me adiantando a certas coisas. Ah, vou vender tudo, vou guardar meu dinheiro aqui embaixo do colchão, porque vai acabar tudo. Não vou fazer isso, entendeu? Mas em época de guerra tem alguns ativos que supervalorizam, né? Como o ouro, né? Exatamente. Tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. Tem momentos... Acabou a guerra, o ouro cai. Isso, acabou a guerra, o ouro cai. Então, o que eu defendo, o que eu faço com os meus investimentos, é a forma que eu gosto de explicar. Não é a melhor forma do mundo, nem também é a pior. Eu também não quero que ninguém copie o que eu estou dizendo aqui. Eu gosto de falar exatamente o que eu faço. Eu diversifico. Ações, fundos imobiliários, renda fixa e um pouco de dólar, para fugir do risco Brasil. E aí, Percentuais, né? Tu divide em percentuais. Quando acontece uma grande crise tipo Covid, aí eu penso em colocar um pouco mais em ações ou em fundos imobiliários porque eles estão muito baratos. E quando a gente passa a olhar dessa forma os ativos, é uma interpretação que eu vejo pouca gente usar. Por exemplo, essa caneta aqui é uma caneta que a Juliana gosta muito, porque ela tem uma escrita muito boa, e ela custa normalmente R$10. Se essa caneta, a Juliana passa um dia no shopping e está custando R$2, o que a Juliana vai fazer? Vai comprar, com certeza, sem dúvidas, porque é uma caneta que ela gosta muito e está muito barata. Com ações de boas empresas, é exatamente a mesma coisa. A gente deveria ter essa análise. Se você compra ações da Taesa, uma empresa de energia elétrica, e ela cai 50%, a maioria das pessoas vendem. Quando certo, se você acredita naquela empresa, se aquela empresa presta um bom serviço, se toda a análise foi feita que ela é uma boa empresa, você teria que, na verdade, fazer o caminho oposto, comprar mais. Mas aí é quando você toma justamente a decisão de forma racional. Quando você toma a decisão de forma manada, como você fala, né? De forma, eu comprei porque o fulano também comprou, tanana, você realmente acaba tendo esse tipo de decisão no momento de queda, porque você não comprou no racional, você não comprou acreditando no fundamento daquela empresa. Quando você lê sobre a empresa, acredita no fundamento da empresa, no serviço que ela oferece e tudo, você compra e realmente se ela tá barata, você não vai voltar, porque eu acredito nesse fundamento, eu acredito nessa empresa. Por isso eu sempre falo, compra de ações, você se tornou sócio daquela empresa. A gente, quando vai investir, temos alguns riscos, como risco de mercado, liquidez, risco de crédito. Quando você compra uma ação, você não tem risco de crédito. Por quê? O risco de crédito é aquele a qual você está emprestando o dinheiro dele não te pagar. Sim. Como é que a ação que você está se tornando sócio não vai te pagar? Sim. Então, você compra uma fração daquela empresa. Você está se tornando sócio. Você acredita naquela empresa, né? Então, se você toma a decisão de uma forma de efeito manada, sem estudar pelo menos o mínimo os fundamentos daquela empresa, você está tomando uma decisão aí, usando os viés comportamentais que a gente fala, e não estudando, realmente agindo pelo racional. Mas respondendo a sua pergunta sobre a questão do futuro, se a moeda física vai acabar, criptomoedas, primeiro, eu já considero que a moeda física acabou. Porque quando a gente para refletir, mais uma conversa aqui dos nossos bastidores, para pagar as coisas hoje a gente usa já o celular, né? Uns usam cartões ainda, uns usam o celular. Ou Pix. Então, moeda física, eu pelo menos não lembro a última vez que eu peguei em dinheiro físico. É assim, eu passo no cartão, chega a fatura, eu pago débito automático no banco e fiz o ciclo inteiro sem usar dinheiro. Então, a moeda física já acabou e a gente às vezes nem percebe. A gente paga água de coco, cara, na beira-mar com Pix. Pix. Todo mundo tem um QR Code, então foi uma disrupção que a gente para mim, a melhor percebeu. invenção que teve no sistema bancário. Sim, foi uma grande mudança que realmente... Os banqueiros não gostaram não, mas o consumidor em geral, tu já imaginou a feira lá de Cascavel, do Zé Avelino, hoje em dia o povo não precisa nem de dinheiro. Tem problema de troco também. Assalto, tem problema de troco. Vai só no celular, no Pix. E em relação às criptomoedas, é uma coisa muito nova, e tudo que é novo a gente tem que ter muito cuidado. Eu não gosto do investimento em criptomoedas. Eu tenho um pouco, até porque as pessoas me perguntam bastante, e para entender, a forma que eu gosto de entender é aplicando, colocando minha pele em risco, porque assim eu
eu me proponho a estudar mais, porque meu dinheiro está ali no Mas risco. obedecendo o seu percentual, né? Isso, eu hoje tenho 1% em Bitcoin. Uhum. Eu invisto 1% do meu patrimônio em Bitcoin. Com a ideia de que, se cair, ó, se essa caneta aqui ela cair, ela só tem até essa mesa aqui para Isso. descer. Então eu tenho um limite de perca. É, E ganho é infinito. sim. A criptomoeda tem essa ideia. Mas é exatamente. A chance de perder é muito maior do que ganhar. Por isso que a gente coloca pouco. Eu prefiro exatamente as coisas que já deram certo. Que já deram certo há muito tempo. Ações, Fundo fundo imobiliário. imobiliário, coisas que a ação, o que que é? São negócios. Negócios existem desde quando? Desde os primeiros homens. E Uhum. tem empresas. Terras. Tem uma frase que eu gosto que é: invista em terras, pois Deus não fará mais delas. Uhum. Todo dia nascem novas pessoas, as pessoas precisam de lugares para viver e as terras são finitas. Então é um ótimo investimento. E como investir em terras sem gastar muito dinheiro? Um apartamento hoje em Fortaleza aqui custa no mínimo 250, 300 mil. É o que a maioria das pessoas pensa, para investir em imóvel precisa de 300 mil reais. Não. Não, Mais, né? não mais. Os fundos imobiliários trazem essa oportunidade com 10 reais. O fundo imobiliário MXRF11, que é um dos mais populares da nossa bolsa Sim. hoje, você compra. E está investindo em imóveis, está investindo com a garantia real. Então, são investimentos que já se provaram no tempo e eu prefiro esses. Porque como diz o Nassim Taleb no livro dele Antifrágil, Uhum. as coisas que já se provaram no tempo, elas tendem a sobreviver muito mais do que as que são novas. O que é mais fácil sobreviver por mais anos? A Bíblia, ser um livro mais vendido, que já existe aí há, sei lá, mais de 1000 anos, nem sei quanto tempo, mas é um livro mais antigo. Ou um livro que foi lançado hoje. A Bíblia tende a se perpetuar aí como um ótimo livro. Então eu gosto muito de usar esse Já conceito. se provou no tempo, né? O que já se provou no tempo, eu prefiro ir. Porque o feijão com arroz no mundo dos investimentos, e em quase tudo na nossa vida, é o que funciona de fato. As pessoas ficam querendo inventar roda, fundo imobiliário, opções, quando na verdade, boas ações, bons fundos imobiliários, é uma coisa repetitiva, mas é o que funciona. Eu estou repetindo Funciona. bastante, mas é boas ações, bons fundos imobiliários, é uma boa renda fixa, é o que funciona. Uhum. Até trazendo um exemplo aqui para a vida mais prática, a minha irmã, Juliana, ela é arquiteta. E ela tem uma dificuldade enorme de ter uma pessoa que entregue os móveis na data que promete. É o feijão com arroz. É o feijão Acho com que arroz. todo arquiteto tem. Pois é, mas em todas as profissões eu vejo isso. Advogados também. Eu vejo muitos advogados incompetentes. Perdendo que prazo, perdem né? prazo. E o feijão com arroz do advogado é o quê? É entregar no prazo. Fez o feijão com arroz é diferente, é diferenciado. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Faça feijão com arroz, não quero inventar a roda, para de buscar, tipo, investir em empresas quebradas, investir em coisa que vai se multiplicar do dia para a noite. Investe ali nas empresas grandes, nas empresas sólidas, que pagam dividendos. Foca no seu trabalho, poupe um pouco todos os meses e tenha paciência, né? Tenha paciência de esperar a longo prazo. Você vai ter sucesso na sua vida em qualquer coisa, não só no mundo dos investimentos. Pague o preço, tenha paciência e espere que tudo vai dar certo. Sim, a No regra final- de, a no regra final de tudo- bolso, né? Aí do Alberto. Exatamente. Qual é No o- final a conta fecha e tudo dá certo. Qual é esse livro que tu falou agora, hein? É o antifrágil. Antifrágil do Nassim Taleb. Tá lá. Eu vou, É eu vou outro que você tem que ter paciência para É. ler e tudo, É. também já li. Teve muita paciência. só recapitulando aqui, viu, pessoal? Depois, Larissa, coloca nos comentários aí os livros que ele falou, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária e O Antifrágil. Antifrágil. Não é isso? Eu esqueci algum livro? Não, Foram cara, esses, que né? nós Foram esses mencionamos quatro. aqui foram. Cara, estamos chegando aqui ao fim aqui já estouramos o tempo aqui, mas aqui dá para dar 10 horas de podcast. Mas a gente divide em etapas aí, né? Porque foi bastante útil, acho que para todo mundo, para mim também, para a Ju aí, né, Ju? E Pra mim também. o aprendizado aqui, né? Troca. Você já vai levar o exemplo aí do meu tio Rico. Claro. Com certeza. Eu ia te perguntar, curiosidade, qual foi o primeiro curso online que tu fez? O primeiro curso online que eu fiz foi exatamente do Thiago O Thiago Nigro. Nigro, Do 1000 ao milhão. do meu Foi, milhão. foi o primeiro online que eu fiz. E valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito. Show. Show. E assim, pessoal, quem quiser, tu tem um curso teu, não tem? Hoje eu tenho 2 cursos. Eu tenho o Mapa do Primeiro Investimento, que é um curso bem básico mesmo, ensinando as coisas mais simples
E tem um curso para quem busca um conhecimento mais avançado, que eu chamo de Alquimia dos Investimentos, que aí já é para quem quer buscar entender mais a fundo, montar uma estratégia de investimentos, focado exatamente no que eu faço. Eu não ensino nada mais do que eu faço, só o meu método ali colocado em videoaulas. E você tá no teu Instagram, né? Isso, se Então, quiserem conhecer, então, maiores informações está lá na biografia do meu Instagram. O teu Instagram tá aí na descrição do canal, né? Tá também aqui, O link colocou, pronto. Então, é Alberto.pompeu, não é isso? Isso. Então, quem quiser, segue lá, se inscreve lá no curso dele, vê as informações, né, para quem tiver interessado. Né? Nunca é demais informações, conteúdo e de fontes diversas, né? Assim como você pegou, a Ju, eu e todo mundo aprender de várias fontes, né? Nessa parte de investimentos, de empreendedorismo, tem várias pessoas boas, né? Claro, Né? Por exemplo, um outro que eu gosto muito, assisto muito, são os Sócios, o podcast Os Sócios, sim, né? do Bruno Perini. Do Bruno Perini, Muito bom também. que tem o próprio canal dele, né? Sim. Que é... Como é o nome do... Seja Vivendo de Renda, né? Você mais rico. Você mais E rico. o curso dele é o Viver de Renda. Viver de Renda, é. O curso é o Viver de Renda, exato. Então, assim, assista também, porque vale a pena. São muito bons. Vale a pena. O dele, eu gosto muito dele. E já aqui, caminhando aqui para o encerramento, pedir só aqui, para quem está assistindo, o velho recado de sempre, se inscreva. E tem uma dica para ganhar mais dinheiro aqui, viu? Para os rendimentos. Se inscrevendo no Instagram da gente, no Dei Valor Podcast, no Dei Valor Finanças, e no YouTube, e também seguindo o Spotify, as chances são maiores de você, né, ganhar mais dinheiro com o conteúdo, principalmente que tem aqui, e aplicando, né? Porque também não adianta nada a gente falar aqui, você entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, olha aí, pessoal, o Carlos já está profetizando. Quem curtir esse vídeo, quem compartilhar, já vai ter uma boa notícia financeira. Na dúvida, não custa nada. Você vai aqui embaixo, curte. Quem sabe não seja verdade. Compartilha, né? Então já ajuda bastante, né? E também já lembrando aqui a todos, né? Quem quiser ajudar, tá aí o QR Code na tela, tem Pix na descrição, canal e realização aqui do podcast da Dei Valor Produções, né? Com a realização da Aquavero Investimentos BTG Pactual, apoiadores aqui Inove Comunicação e Mais Assessoria em Eventos, e agradecer aqui o time aqui que faz aqui o Dei Valor, Valclis, Tício, Juan, Yuri, Larissa, Daniel e Leonardo. E já passando aqui para a Ju aqui fazer as considerações finais, depois eu passo para o Alberto. No mínimo, vai conseguir potencializar mais, vai ser mais eficiente nas suas tomadas de decisões e ajudar a investir melhor, seguindo aí o Dei Valor Finanças, né? Deixo também o @Aquavero, que a gente também tem muito vídeo lá, que a gente posta educacional, explicando alguns investimentos, né? O meu também, Juliana Miranda 81, quem quiser alguma dúvida, alguma coisa, pode falar diretamente no direct. E, Alberto, te agradecer, eu acho que foi uma linguagem bem fácil, é isso o nosso propósito, de realmente levar essa educação financeira com uma linguagem fácil, fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam começar, não importa o valor, não importa a idade, né, que ela só realmente precisa iniciar isso aí. É um tema que a gente não foi ensinado isso, a gente não teve nas nossas escolas, poucos nós da nossa geração tivemos a oportunidade, como um tio aí do Carlos, né, ou um pai, uma mãe que ensinou isso pra gente. Sempre dinheiro foi um tema levado muito pro lado da escassez, né, assim, não tenho, não posso, não dá. Então, por isso a gente criou muito essa ancoragem de que a gente não pode, que não consegue, mas sim, a gente pode, a gente consegue, basta a gente começar. E te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí nas redes sociais. Uma coisa que me chamou muita atenção em você, eu também sou uma pessoa que eu não gosto muito assim de falar várias coisas abertamente em redes sociais, porque eu acredito que para você falar você tem que início ter experiência e ter uma formação. Então,
que me chamou a atenção em você e a gente te convidar foi você aliar as duas coisas. Você tanto tem formação, você buscou, você é formado nesse mercado, como você também usou sua experiência própria, né, e tudo, para levar esse conhecimento para uma massa maior de pessoas. Então, parabéns, continua levando essas informações, né, para o nosso público, para ajudar ele a investir melhor. E uma lembrancinha nossa aqui, ó, Muito para obrigado. você fazer suas próximas lives aí, tomando um café ou água aí no nosso, com a Na nossa caneca do Dei caneca. Valor. Tá, muito obrigado. Certo? Abre aí para você ver aí, Vamos abrir tem uma aqui, frase aí, eu acho que pode ser uma frase inspiradora, né? Vou ver aí. Prazer. Trabalhe duro e em silêncio, deixe que seu sucesso faça barulho. Dale Carnegie. É um autor muito famoso. Exatamente. Muito bom. É Muito Como obrigado. Fazer Influenciar Pessoas, né? Como livro fazer dele. influenciar pessoas, mas eu Como também Fazer li esse. Amigos e Influenciar Pessoas, né? Gente, eu queria agradecer, muito obrigado ao Carlos, à Juliana, ao Daniel também, que fez o primeiro contato comigo. Eu confesso para vocês que nunca imaginei estar aqui em um local onde eu vi aqui as pessoas que sentaram, muitas personalidades cearenses. É uma grande honra estar aqui e poder contribuir de alguma forma com o conhecimento financeiro das pessoas do Brasil inteiro que a gente está falando, mas principalmente aqui do Ceará, um lugar que eu gosto bastante, da nossa cidade, contribuir aqui e estar podendo falar aqui em Fortaleza sobre isso, um local onde as pessoas pouco falam sobre investimentos. Como eu falei, nunca imaginei estar aqui, a internet me proporcionou isso, eu vejo muito isso como uma missão que me foi dada, eu vejo isso muito questão de Deus, eu sou uma pessoa que acredito bastante, então é uma missão mesmo de Deus que eu tenho de trazer esse ensinamento na vida das pessoas e com isso fazer com que elas tenham uma vida melhor. Agradeço também ao pessoal que nos ajudou aqui nos bastidores, a Rayane que está me acompanhando aqui, muito obrigado. Por ser seu estudo de caso, né? Por ser meu estudo de casa também, minha companheira, confidente aí de tudo, me apoia em todas as coisas que eu faço, eu agradeço muito aí, ela tá aqui na segunda-feira me ajudando. E muito obrigado, parabenizar vocês também por essa ideia aqui no Ceará, como vocês falaram, é muito difícil quando a gente quer fazer uma coisa nova, falar sobre um assunto novo, que é finanças e empreendedorismo, as pessoas jogam pedras, as pessoas pegam e ficam falando mal. Eu costumo dizer que o mundo já tem pessoas muitos críticos, pouquíssimas pessoas para apoiar. Agregar, então né? podem contar comigo, eu vou aqui divulgar em todas as minhas redes sociais. O crescimento eu acredito que não é uma coisa individual, eu quero que todo mundo cresça junto. Sim. Contem comigo no que vocês precisarem, continuem esse trabalho. Já me proponho aqui a estar aqui outras vezes para debater sobre outros assuntos. Sempre ficam muitas coisas para que a gente possa debater, mas a palavra final é gratidão a vocês por terem me convidado e parabéns por essa coisa que vocês estão construindo, e eu vejo um futuro muito grande aí, se vocês continuarem, tiverem persistência, e eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado. Cara, e aí, só para te dar uma ideia aqui de tempo, né? O Dei Valor Podcast completou semana passada, na quinta-feira, 10 meses, né, que a gente lançou. E o Dei Valor Finanças ainda está engateando também, mas é tudo novo, né? 10 meses é muito pouco, Sim. né? E completamos um pouco mais de um mês já, né, do Dei Valor Finanças, mas é exatamente, o objetivo é que a gente possa, com conteúdos e experiências daqui do Ceará, que a gente possa compartilhar para o pessoal daqui ou de outros lugares. Assim, a gente tem pessoas que assistem o Dei Valor, assim, pelo menos inclusive quem assiste de outros países, viu, e outros estados, comenta aí, tá? Para a gente saber, né? Porque eu só sei pelos os que comentaram. Se bem que tem lá pelas estatísticas a gente vê também, né? Sim. Mas nós temos da Itália, Alemanha e Estados Unidos. É muito Entendeu? bom. Então, assim, já é um público bacana, né? Assim, de ter brasileiros assistindo a esse conteúdo, né? Em outros locais, outros países. Mas a ideia sempre foi isso, né? O Dei Valor Podcast, ele tem um objetivo, né? Com a experiência dos empreendedores, Sim. né? Que as pessoas aprendam com
com essas As histórias. histórias, né? Histórias inspiradoras, histórias de superação. E o Devalor Finanças é exatamente isso, cara, que aprenda com conteúdo prático, com os exemplos práticos que você deu aqui, né? N exemplos práticos aqui. Ainda trouxe um estudo de casa aqui, cara, pessoalmente aqui, né? Olha aí. Né? Então, assim, obrigado, Rayane, por ter vindo também aí e por compartilhar aqui a história aqui também, deixar a gente compartilhar e brincar aqui, né? Sim. Mas é bacana porque ela é um retrato de como Do padrão. Brasileiro, né? padrão brasileiro, exatamente. Isso. Entendeu? Então, pronto. Muito obrigado. Pessoal que está assistindo aí agora, amanhã nós temos a parte 2 do Dr. Lúcio, eu nem te falei, né, Ju? Parte 2 do Dr. Teve que Lúcio. ter parte 2, né? Teve que ter, porque o podcast com o Dr. Lúcio a gente parou ainda na Constituinte, então não chegou nem nele como vice-governador, como senador e governador ainda. Então a gente vai ter amanhã às 3 da tarde, então deve terminar umas 6. Espero eu, porque 7 horas já tem outro podcast com o Miguel Dias Filho, do Grupo Cidade. E na quarta-feira nós temos um outro podcast também com a Juil Costa da obra Lumen, que é uma obra sensacional também, que eu conheci recentemente e fiquei encantado. Já convidei eles para participar também, porque é uma história bacana, inspiradora. E nós vamos ter cases aqui na quarta-feira, depoimentos emocionantes aqui, viu? Que vão vir aqui, pessoas que vão vir dar o depoimento. Então, assim, se inscrevam, acompanhem o conteúdo, tem muito episódio aí, tá? Esse aqui é o 6º episódio do Devalor Finanças, já tem 5 episódios aí para vocês assistirem, que estão chegando agora, que estão vindo aí, que são seguidores aí do Alberto, então já tem muito conteúdo bacana aí, outras pessoas que a gente recebeu, e no Devalor Podcast tem só 77 episódios, então, então já tem muita gente boa aí para vocês aprenderem, e estamos no Spotify, pessoal, então vai viajar, já vai escutando, né? Negócio de ficar escutando música, rapaz, vai escutar podcast, não dei valor, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.